dia, boa tarde, boa noite, meus amigos! Estamos começando mais um episódio do Sampa Mais Digital, o podcast da Brade. E hoje está especial o negócio. Eu tô orgulhoso, eu vou te falar, a gente tá conseguindo trazer pessoas fantásticas, maravilhosas. Mark Tawil com a gente hoje, muito obrigado, meu querido. Lucas, obrigado você. Eu não vou desmentir, né? Não vou dar o nome do próximo convidado para não dar spoiler, mas eu não vou desmentir que são pessoas especiais. Lucas, super obrigado. Obrigado a Brade, a todas e todos. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, meu querido. Mário Trentin, obrigado, meu querido. Prazer te receber aqui. Eu que agradeço, prazer enorme. Obrigado. Estar aqui com o Mark. Nossa, a gente é amigo na vida pessoal e agora nosso primeiro podcast juntos. Pô, vamos fazer bastante corte, hein, Mário? Vamos. Falar bastante palavrão. Aí daqui a pouco eles fazem o corte. Isso. Hoje a Prazer gente tá enorme, em vamos casa. lá. Hoje a gente tá em casa. Obrigado mesmo por aceitarem o convite da gente. E o tema hoje o tema a gente expandiu, né? Era o futuro do trabalho, mas agora é futuro do trabalho e gestão de projetos. É isso aí. Né? Tudo a ver, a gente está falando aí de uma profissão do futuro e a gente também vai falar de como hoje o mercado de trabalho está, né? Contar um pouquinho, enfim. Vamos lá. Mas primeiro eu quero que vocês se apresentem, por favor. Olha, a primeira coisa que eu deveria dizer mais importante é que eu sou amigo do Mário Trentin. Prazer, meu. Fã da família toda, a Stefania e os 3 filhos que são muito fofos. Sou pai da Cora e do Josh e do vira-lata Woody. A Cora tem 9 anos, o Josh tem 7, o Woody tem 10. Esse é meu papel principal na vida. Aí nas horas vagas, eu sou comunicador e estrategista para empresas, pessoas e negócios. Então eu tenho diversas atividades dentro do ramo da comunicação, nem sempre foi assim, né, Mário? Às vezes eu fazia umas coisas esporádicas, hoje em dia tudo ligado à comunicação, felizmente. Eu venho do background jornalístico, então eu trabalhei em empresas como Estadão, Band News, Jovem Pan, Rádio Globo, e aí de 2016 para cá teve uma mudança na minha vida, quando eu me tornei LinkedIn Top Voices. E aí abri um campo. Nós estamos com 2 LinkedIn Top Voice. É verdade, Mário. Agora tem, né? É verdade. É verdade. Não, é Mas a verdade. gente tá chique demais. Não, mas é que o Mário é tão discreto. O Mário é um fenômeno. Tudo que ele... humildade. Não, de verdade. E assim, tudo que ele põe a mão é um negócio que reverbera, assim, sabe? Isso eu vou ficar fazendo propaganda, ele vai falar dele, mas ele é realmente um fenômeno. De tudo, né? Como pessoa e como profissional. Mas para dizer o seguinte, então tudo que eu faço hoje está ligado à comunicação. Faço treinamentos, media training, faço treinamentos para empresas e para times, né? Muitas palestras. Faço uma coluna, já faz 4 anos, vai para 5 anos, em Época Negócios, chamada Futuro do Trabalho, para eletromídia, que são as mídias out of home, que a gente tem em painéis aqui no prédio mesmo, né? Elevadores, tem painéis de aeroporto. Faço parte também de um ramo educacional muito grande, então eu tenho um trabalho muito forte com a HSM University, assino uma pós-graduação que vai virar um MBA, isso é um spoiler, e tenho 30 mil alunos só no LinkedIn Learning. Uou. Então tem bastante coisa. Esse podcast está indo ao ar dia 11 de dezembro. Então, se vocês estão me vendo aqui, eu também estarei ao mesmo tempo ao mesmo tempo na Áustria, gravando pelo LinkedIn mais 3 novos cursos. É legal, né? Não te contei? Não. Olha aí o spoiler. Multifacetado. Multifacetado. Isso tem na verdade, assim, até para liberar para o Mário, para ele poder falar, eu acho que isso tem um nome, né? Quando a gente faz muita coisa, né, Mário? Adivinha qual é? Qual é? Boletos. Muitos boletos para pagar, exatamente. A motivação é essa. Mas são muitos talentos, né, Mark? É isso aí. Por favor. Bom, prazer enorme estar por aqui, né, com amigos e Lucas, prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou Mário Trentin, sou engenheiro, trabalho com a gestão de projetos já há 20 anos e vejo isso como uma habilidade para a vida mesmo. Já pensando aqui, né, vai sair dia 11 de dezembro, né, dia 9 de dezembro, eu tenho um TEDx lá no Rio de Janeiro falando sobre isso. Você não conta as coisas pra mim, a gente pode. Vai parecer que a gente não é mais amigo, né? Que isso, mano. Aproveitar para colocar o assunto Que em dia no podcast, legal. né? Parabéns. Mas o TEDx é exatamente sobre isso, fazendo ensaio agora essa Massa. semana sobre a gestão de projetos como uma habilidade para a vida, que já acontece em muitos países. Isso faz parte da educação nos Estados Unidos, em outros países também. E um pouco do que o Mark fala, né, assim, das coisas que eu conquisto, vamos dizer assim, é a organização. Com toda certeza, acho que todos nós temos as nossas capacidades
mas muitas vezes a gente não consegue simplesmente priorizar. Colocar ali o que você vai fazer, qual que é a próxima coisa. Eu sempre tive isso, acho que ajuda bastante. Bom, as coisas que eu vou fazer nesse trimestre, nesse ano, isso foi ajudando não só organizações, então tem uma empresa de tecnologia, que é a modernpmo.com, a gente já tem 10 anos de mercado, somos parceiros da Microsoft, representamos outras ferramentas aqui no Brasil também, mas eu vejo que cada vez mais o profissional de todas as áreas precisa desse conhecimento, ainda mais agora com o que a gente vai falar aqui no tema, que é o futuro do trabalho. O futuro do trabalho nada mais é do que a gente ter novas relações de trabalho, não só trabalho híbrido, remoto, enfim, mas também as funções nossas na empresa estão mudando, que é o que o PMI chama de economia de projetos. Então, cada vez mais você vai estar em jobs mesmo, né? Vai estar lá designado como um consultor numa área, como um engenheiro num desenvolvimento de um novo produto, uma pessoa de marketing em uma campanha dentro das próprias empresas. Já tem uma pesquisa da Accenture falando isso, que numa pesquisa com CEOs do mundo inteiro, 79% deles acreditam que a nossa carreira daqui para frente não vai ser uma profissão, mas sim um conjunto de projetos. Então, você lançou uma plataforma, lançou um produto, enfim, criou um podcast, isso aqui é um projeto, né? Tiveram que planejar isso, montar, enfim, sala, organização, curadoria disso, que é tudo um cronograminha no final das contas ali para conseguir se organizar, isso aí. Ô Mário, e eu vi que você tem um podcast que é PMOcast, em inglês. Sensacional esse negócio, hein, cara? Pô, criamos praticamente junto ali. Não vem. Não, ele inventa. Ele criou, vou te explicar como é que eu descobri. Ele criou e virou pra mim e falou, cara, eu tenho um podcast. Eu falei, pô, legal. Ele é o PMOcast, em inglês. Eu falei, inglês? Ele falou, cara, você não tem... Quantos países são que te escutam? Agora estão em 78 países. 78 países. Aí o cara fala isso pra mim. Ninguém quer me ouvir aqui no Brasil, eu falei, eu vou fazer inglês. Aí ele falou assim pra mim, eu falei, o quê? Aí ele falou, cria um podcast. Eu criei, meses depois do dele. O meu chama Super Comunique. São pílulas diárias de comunicação em português. Calma, não cheguei lá ainda. Mas então, isso que eu tô te dizendo, o que é muito legal do Mário, ele tem essa visão, ou essa antevisão das coisas, e a gente, que é amigo, vai se inspirando nele para poder falar. Se ele fosse comunicativo que nem eu, ele estaria mais milionário. Mais longe. Mais longe. Se eu fosse organizado que nem ele, eu também estaria mais longe. Então a gente se complementa. É isso aí. Que coisa maravilhosa. Mas é bacana, assim, eu criei, na verdade, por causa dos alunos. Então eu tenho as formações junto com a Infomoney, a formação de gestores de projetos, formação de gestão ágil. E uma das coisas que faz parte da formação, são 6 meses de formação à distância, mas aí a gente tem um módulo internacional que são 3 semanas nos Estados Unidos. Então são 3 semanas ou na Universidade da Califórnia ou na Universidade de Nova York. E o que acontece é que muita gente se inscreve, faz o programa e depois não vai para a imersão internacional. Que para mim é uma coisa que transformou minha vida. Em 2010 eu fui para fora fazer um programa lá na Califórnia mesmo. E aí me abriu muitas portas. A partir disso, eu tenho projetos na Europa, enfim, projetos no Oriente Médio, na África. E às vezes a gente não vai passar um tempo estudar fora e não tem essas oportunidades. Então, isso aconteceu comigo em 2010. Depois até a gente se programou como família, né? Eu e a Stefano, a gente vai ali a cada 3 anos, né? Você tem que se programar, enfim. Que nada, acaba tirando férias no final das contas, né? São 3 semanas. Tem os programas de Londres que a gente tem ido também nos últimos anos. Então, a cada 2, 3 anos, a gente vai para um programa internacional desse. E para mim fez muito bem para minha carreira, então eu quis colocar aquilo para os alunos da formação. Mas muita gente não ia por causa do inglês, que eu acho que talvez seja a maior barreira que a gente ainda tem no Brasil, se a gente pensar com o tanto de escolas que a gente tem, aplicativo, tudo mais, um monte de gente não fala inglês. E aí o pessoal começava a montar grupinho de estudos e tudo mais, e também precisa revisar as matérias de projetos, que são 3 semanas em inglês de gestão de projetos. Aí eu peguei e comecei a criar os tópicos, né, para os próprios alunos, mas também com essa ideia de que o inglês acaba atingindo mais gente. E são 3 episódios por semana, então estamos aí mais ou menos com 120 episódios aí agora. E é muita gente que ouve, assim, como é inglês, são 74 países ouvindo. É uma loucura. E o legal, assim, desses novos podcasts é que a gente vai cada vez mais fácil, né, para poder fazer e atingir as pessoas. Uma coisa que o Mário falou aqui, até para a gente poder abrir essa conversa também em relação a futuro do trabalho, o Mário falou aqui da gestão de projetos como futuro. E eu li
no LinkedIn nesse ano, num reporte do LinkedIn de Futuro do Trabalho, que neste momento, o que está chamando a atenção das empresas são as qualificações, as competências. Então, se antes você tinha um currículo que você precisava demonstrar ali a tua bagagem, hoje o que faz a diferença são as suas competências atualizadas. Então, se fala muito de soft skill, competências socioemocionais, então a gente está falando de liderança, gestão do tempo, que mais, Mário? Criatividade, enfim, coisas que você não pode medir. E você tem as hard skills, competências técnicas. Aí o Mário já domina várias delas, né? São aquelas competências que você pode mensurar e evoluir de uma maneira até um pouco mais fácil, entre aspas, né? Mas o que está se percebendo, e eu acho que aqui é um exemplo duplo que você tem na frente, é que cada vez mais a gente vai adotar as real skills, ou competências híbridas. Não adianta o Mário ser hiper bom de competência técnica e ser um cara intragável, ou ser um cara que não se vende bem, ou ser um cara que não comunica bem, e não adianta eu ser um cara muito legal, mas que também não tem o básico na hora de entregar essas competências outras. Então, no futuro, o que a gente está vendo a gente vai ser medido por toda a nossa cultura, e não só por aquilo que a gente sabe muito bem. Eu sei muito bem comunicação. Legal, mas vai chegar uma hora que eu preciso ir além. Né? Para você montar um podcast desse, você precisa de inúmeras skills que vão além. Se você falta, a gente tem um outro apresentador que precisa chegar e ter uma visão mais técnica também. E não só saber falar, entre muitas aspas. Uma pessoa multifacetada, né? É Sim. isso que hoje os profissionais têm que pensar, né? Sem dúvida. E aí, eu gostei muito da tua fala quando você trouxe a questão de gestão de projetos para a vida pessoal, para a organização, né? E, cara, a gente vive hoje uma realidade onde é muito mais fácil você conseguir dissipar sua atenção do que ter foco. E como é que a gente faz essa coisa? Como é que... É o planejamento. Planejamento Eu é o adoro essa segredo palavra, desse cara. negócio. Porque... Fale-me mais. Porque o que acontece, assim, muita gente fala, né, que para você vencer a ansiedade é o planejamento. Então, muitas vezes a gente fica pulando de coisas em coisas e procrastinando, não por falta de motivação. Você quer fazer aquele negócio, né? Você quer ir na academia ou quer terminar seu MBA, seu mestrado, mas você não faz isso porque você não tem organização. E não tendo organização, a gente tem um segundo problema, que é fazer mais coisas do que deveria. Na grande parte das organizações que a gente vai hoje, estamos fazendo planejamento estratégico de grandes empresas aqui no Brasil, e tem uma pesquisa mundial sobre isso, elas têm, em geral, 1,8 vezes mais projetos que ela deveria ter. Então, assim, você tem 180 projetos, você deveria ter metade daquilo. Porque a gente não tem pessoas para executar, tempo, recursos. Na vida pessoal, é a mesma coisa. Aí você resolve que vai entrar no MBA, aprender inglês, enfim, entrar no jiu-jitsu, tudo, você não vai conseguir manter aquilo. Quando a gente cria um planejamento, e o planejamento não significa que ele é uma amarra. Muita gente tem medo de fazer o planejamento, que acha que vai ser igual o trilho de trem, né? Você não pode sair daquilo ali. Na verdade, você tem uma trilha, como se fosse um mapinha do Waze, do Maps, por exemplo. A gente tem que saber onde estamos, onde a gente quer chegar e fazer as adaptações no caminho, mas com esse direcionamento. Então, eu procuro planejar tudo na vida, né? A gente vai pegando isso como uma disciplina e serve para todos os profissionais. Tem um livro muito bom que se chama Gestão de Projetos para Não Gestores, que é um livro da coleção do Franklin Covey, salvo engano, mas ele fala disso. Porque no final das contas, todo líder vai ter que gerenciar projetos. Uhum. Então, um diretor comercial, aí o que ele tem que fazer? Tem que abrir filiais, tem que implementar um CRM, porque o que você tem de iniciativa ou de objetivo estratégico só vai ser atingido através de projetos. Então, de marketing, aí também você vai implementar uma ferramenta de marketing, vai criar uma nova campanha, vai criar um novo evento. Diretor de RH, por exemplo, vai fazer uma campanha de saúde mental. Todas as coisas ali vão ter iniciativas. Então, a gente tem uma parte do nosso trabalho que é o dia a dia, sim, os processos, manter as atividades do dia a dia, mas todo mundo tem um conjuntinho de iniciativas, sejam pessoais ou sejam profissionais. E quando isso não é organizado, aí o mais importante do futuro não é executado, que é aquela matrizinha lá do importante e urgente, né? Eu Fica tenho na uma urgência pergunta. e não termina, né? Posso fazer uma pergunta? Cunho pessoal. Você está falando aqui de lideranças, mas muitas pessoas hoje são profissionais que se autolideram. Então, no meu caso, por exemplo, eu sou autônomo, faço isso, faço aquilo, não tenho mais colaboradores, eu tenho parceiros e tenho chefes, entre aspas, que são as pessoas que me contratam, pelo menos naquele momento.
Às vezes a gente acaba errando a mão e chama procrastinação. Deixar de fazer aquilo que é importante. O que você diria para as pessoas? É uma curiosidade mesmo, que você está falando aqui de um planejamento, mas às vezes a gente planeja e não executa, ou a gente segura para planejar. O que você diria para a pessoa que tem essa questão de procrastinação, e eu me incluo às vezes nisso, para dar aquele start e sair daquela letargia? Eu acho que é planejar coisas menores, sabe, Mark? Então, assim, todos nós vamos ter esse negócio no final das contas. E os planos nem sempre dão certo. É o negócio de planejar, né? Como diriam os generais lá do passado. Então, o plano não importa tanto. E sim a nossa atividade de planejar. Então, várias das coisas que eu planejo também não são executadas. Mas como você cria aquela disciplina de pensar e depois de revisar, aí eu consigo cortar coisas antes de gastar muito tempo naquilo, por exemplo. Porque pode ser alguma coisa que realmente não é para você fazer. Estou planejando fazer um podcast aqui. Aí eu vou ver que isso é muito mais complexo do que eu imaginava. Então não consigo achar os convidados, preciso de uma equipe, tem uma série de coisas. Eu achei que eu fosse conseguir fazer no tempo que eu tenho e não consigo. Mas se eu vou revisar isso, eu posso paralisar e não fazer. Então eu aprendi isso também com uma pessoa que fazia planejamento pessoal. Então um profissional e um colega bem conhecido, que ele todo ano fazia, ele coloca uma matriz muito simples lá, que é o que ele vai ganhar com isso e o esforço. Então, por exemplo, vou fazer um podcast, isso vai atingir muitas pessoas, etc, o esforço. Vou criar um livro, enfim, várias coisas lá. E ele escolhe aquelas que têm a maior retorno para o menor esforço. E poucas delas, então a gente também faz as coisas numa sequência, né? Eu tenho, por exemplo, fui criar o podcast em inglês, porque era mais fácil, eu consegui ter uma audiência com ele, e num formato que eu não preciso de convidados. Agora, esse podcast hoje já é uma plataforma, tem muitas visitas, ele vai ter cursos em inglês gravados. Depois ele vai ter cursos ao vivo gravados, enfim, então tem uma sequenciazinha de coisas lá. Mas o Mário ele não está trazendo aqui o fator que impulsiona essa, não diria criatividade, mas essa execução. Tem um efeito Stefania. Explica para ele o efeito Stefania. O que é isso? A Stefania, minha esposa, ela é... Que ela é lógico. Ela é a CEO da casa. Não, e ela é uma baita executora mesmo. A verdade é essa, assim. Eu acho que quando você tem uma dupla, você também tem uma dupla, né? Acho que você acaba trabalhando melhor, sabia? Com toda certeza. Você é uma pessoa que te põe pra cima, eu acho que isso é legal. Eu senti muita falta disso quando eu tive a minha agência, tive durante 2010 a 2020, porque eu não tinha sócio. E aí eu fazia meio que tudo e também saía tudo meio que pela metade. Sim. Então tem dificuldades. Eu acho que uma outra pessoa sempre ajuda. Eu sempre falo isso. Eu não sei fazer nada sozinho. O meu sócio é totalmente diferente de mim. Pessoa, aliás, eu sempre fui cliente antes de ter agência. Eu abri a agência por necessidade. Estava desempregado e precisava fazer alguma coisa. Meu sócio não. Ele estava empregado e queria empreender. E sempre foi agência. Que legal. Então, eu sempre falo isso, cara. Eu não faço nada sozinho. A nossa inteligência nada artificial A aqui, Joyce, claro. Maravilhosa, Joyce. Não tem como. Por isso que eu falei, a gente falou aqui, o Mário e a gente tem muita vontade de trabalhar juntos. Porque realmente é complementar, lógico, amigos, negócio também. Isso é uma outra característica dos tempos atuais, né? De você fazer negócios, de você estar presente e dedicar o teu tempo a pessoas que você quer dedicar o teu tempo. Acho que a pandemia mostrou isso pra gente. Você não é mais obrigado a ficar puxando o saco, lambendo as pessoas. Você vai fazer negócio com quem você quer fazer, você pode ter uma pessoa muito competente do outro lado, boa de negócio, mas se não tiver caráter, se não tiver valores, você não vai fazer. Tem uma mobilidade muito maior hoje, com toda certeza. E as relações de confiança. Sim. Acho que isso é uma coisa que quem está começando na vida profissional hoje tem que se preocupar muito mais do que era no passado. Que antes você ficava ali ligado a uma empresa e simplesmente crescendo dentro da mesma empresa. E hoje tem relações diferentes, né? É engraçado isso. Exposição externa maior. As pessoas falam cargo de confiança, né? As pessoas entram nos lugares pela competência, mas elas ficam pela confiança. Sim. Hoje, eu acho que está mudando um pouco isso. Você já está entrando pela confiança. E se a pessoa não tiver tudo isso, você qualifica essa pessoa, né? A gente tem visto isso nas vagas afirmativas, né? Quando você contrata uma pessoa com deficiência, quando você contrata, às vezes, uma pessoa de um recorte de negritude, você vai dizer, mas ela não estudou na FGV. Cara, ela não estudou na FGV por 1 milhão de motivos. Não foi por qualidade dela, mas por uma questão estrutural, de racismo, de dificuldades sociais e tal. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar para dentro primeiro e qualificar depois, do que só pegar o qualificado.
Essa é a diferença. Essa é a questão das vagas afirmativas. Sem dúvida. A nossa gestora de atendimento na agência, a Aline, ela está há uns 7 anos. É uma pessoa maravilhosa, mas ela se formou, a qualificação dela foi durante o caminhar da Hiro. E, cara, nós vivemos diversos episódios de preconceito. Ela é preta, mas, assim, de uma vontade de estar ali que é uma realidade, né? e que a No gente... Brasil é uma realidade muito que a séria. gente disse assim, olha, se você não tem qualificação, não, assim, enfim, para ser gestora, nós vamos te formar. Você tá junto. E ela vestiu a camisa. Esse é o certo. Então, eu acho que Esse é o certo. você tem alguns... Você escolhe a briga que você quer, né? Comprar. Então, já tiveram diversos clientes que eu falei assim, olha, não tá legal? Valeu. Preferi perder o cliente do que perder a Sim, colaboradora. E com hoje certeza. eu falo, putz, ainda bem que eu fiz isso, porque hoje ela tem uma equipe de 9 pessoas no atendimento para Legal. tocar. Então, putz, né? Eu chamo o famoso demitir cliente, né, Marião? É melhor do que perder uma equipe qualificada. Exatamente. Tal. É tão difícil encontrar alguém bom, né? E falando de realidade de agências, depois... Só a história de vocês de vida já daria um podcast, né, gente? Porra. Mas a vida das agências, a gente vive picos de muitos projetos e aí menos projetos. E aí a gente tem, às vezes, excesso de projetos e aí você vai atrás de profissionais, junta para a equipe e tudo mais. Mas a coordenação disso... Eu vi um vídeo seu falando de uma maneira muito objetiva sobre gestão de projeto, que era a questão de alinhamento. Sim. Né? E isso me remeteu muito a um livro do Alfredo, esse que eu te falei, Todos Somos Uma Marca, que ele fala assim, encantar não é inventar moda, é alinhar interesse e gerir expectativa do seu cliente. Então, você quer surpreender? Faz o básico, faz o certinho, que aí você sabe como fazer mais. Né? E você colocou lá assim, no vídeo, você falava assim, ó, o que tem que ser feito, tal, e o resultado disso. Então, a partir disso aqui, a gente começa a fazer um cronograma e como que essa coisa tem que ser entregue. Então, nesse caso, que a gente fala de uma empresa com excesso de projetos e que são pontuais, como é que a gestão de projeto pode ajudar nisso? Como é que a gente pode botar ordem nessa casa? Tem várias maneiras, assim, quando você não consegue prever a demanda de projetos, que você pode ter uma sazonalidade, enfim, outras formas aí. No mínimo, a gente precisa ter uma estrutura de governança, quer dizer, quais são as etapas básicas, um template, uma ferramenta para poder fazer isso. O que eu procuro fazer nas organizações que a gente trabalha também, não só internamente, mas levar essa competência para elas, é que a gente precisa construir uma equipe interna que ela tenha a capacidade de executar as coisas, mas que ela também tem a capacidade de gerenciar caso eu precise terceirizar partes, né? Então, muitas multinacionais estão seguindo esse caminho, porque elas já não querem mais manter uma equipe completa ali, por exemplo, de tecnologia ou às vezes de engenharia. Ela transforma essas suas equipes em um conjunto de gestores que vão poder gerenciar contratos terceirizados. Então, você tem aí a sua agência de marketing, por exemplo, todo mundo vai ter a sua função, mas eu também tenho capacidade de gerenciar um tráfego de uma empresa externa. Tem capacidade de gerenciar uma empresa de design externa, para que a gente consiga plugar essa rede de fornecedores, mas gerenciar ele com a nossa metodologia. Acho que essa que é a grande questão. Porque uma coisa que a gente não pode abrir mão, e aí é que vem a importância da gestão de projetos para isso, é que o cliente é nosso. Então eu não posso simplesmente terceirizar e, poxa, o Lucas que vai executar, fala com ele. Não, você é um cliente do Mário. Então eu vou fazer essa interface, o Lucas vai seguir a minha metodologia para entregar aquilo com a qualidade que eu desejo. Então dessa maneira você consegue equilibrar a sua equipe interna com os externos sem ter esse tipo de problema. E para as empresas que não fornecem serviço, acho que esse é o caso de uma empresa que vende serviço, né, uma agência, um escritório de arquitetura, entre outros. A advocacia está usando gestão de projetos. Muito. Então tem grandes escritórios de advocacia usando gestão de projetos, controle das datas, dos processos, enfim. Mas as empresas que têm os projetos internos, mais ainda, porque ela vai conseguir decidir o que ela consegue executar internamente e também gerenciar essa terceirização, sem que os projetos se percam. Entendi. É isso aí. Ô, Lucas. Cara, ele foi professor do ITA, né? Eu fico assistindo ele Não, aqui, o cara eu falei pra você. Que isso? Falei pra Never você, ends. que ele é humilde, mas eu falei pra você.
Eu acho o seguinte, e isso você deve ter percebido, óbvio, na sua agência, você também deve fazer. O que o Mário está falando aqui é que cada vez mais a gente vai trabalhar por células, por squads, né? Sim. E as empresas, especialmente escritório de advocacia, na comunicação já perceberam isso. Será que vale a pena eu pagar uma agência 17, 20, 25 mil por mês, ou eu crio um squad aqui dentro multifacetado, como você gosta de dizer? E, na verdade, eles estão criando. Então, por exemplo, você vai falar melhor que a gente aqui. A entrada do chat GPT, que, aliás, essa semana, novembro, a gente está gravando aqui, né? Está completando um ano. Um ano. Nossa, 100 milhões de usuários. Muita Né? mudança. E o chat GPT ele transformou também áreas não óbvias. Então, por exemplo, a comunicação do direito. Se a gente falava em. Como é que chamava aquele robô da IBM? Watson, Watson. lá atrás. Hoje o chat GPT, né? E quando a gente fala de chat GPT, que tem uma linguagem ali, que é uma linguagem muito mais caricata, e a gente pode até descobrir que foi feito pelo chat GPT, hoje você tem, dentro das equipes de direito, que são as equipes de comunicação, linguistas, que pegam o que foi transcrito e escrito pelo chat GPT, e eles conseguem transformar isso numa linguagem do direito. Ou seja, a gente tem cada vez mais equipes multifuncionais, que também trabalham a comunicação, que trabalham por squad. Uma outra coisa interessante que o Mário falou, que já vem acontecendo, a gente teve até 2018, vocês vão lembrar, ou 19, os coworkings. A moda era o coworking. Aí teve 2020 o quê? Home office. Para quem tem filho, você tem filho ou não? Não. Você tem, né? 3. Eu tenho 2. Chama Hell Office. Né? Aí a gente trabalhou, né, Joyce? Nossa, é o homeschooling, pelo amor de Deus. Aí você tinha o Hell Office, tudo bem. Acabou. O que há hoje em dia? O que se fala? Anywhere Office. A gente trabalha de qualquer lugar. Só que, mesmo nessa volta desse trabalho híbrido, que é metade, o que a gente vem notando no futuro ou no presente do trabalho é que também não adianta você levar 6, 7 mil pessoas para um prédio. Não tem sentido. Então, o que o pessoal faz? Eles criam squads. Então, você já tem hoje coworkings que tem uma célula dessa empresa. Então, por exemplo, o pessoal da controladoria da empresa de alimentos se encontra, são 15, 20 pessoas, num squad office, que não é todo mundo da empresa trabalhando ali. Então veja que curioso, o espaço flexível de trabalho, a questão de você criar um ambiente ali de projeto, você trabalhar para uma célula, a gente falou aqui da Microsoft no começo, da qual você é ligado, eles trabalham muito por essa questão de projeto pontual. Tanto que se desfaz um projeto, você pode ter alguém ali que vai ficar com uma outra função muito rápido. Né? Ela vai migrar de área muito rápido, o que é muito legal e muito desafiador. Então acho que é isso que o Mário está mostrando. A gente vai trabalhar por projetos, mas também por competências. Acho que é uma atualização o tempo todo, né, Marião? Sim, acho que essa é uma grande mudança. Tem um livro muito legal que é o Reinventando Organizações. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Você vai ter que fazer uma lista. Você tem que fazer no uma final listinha desse bate-papo. Né, Referências Lucas? bibliográficas. Exato. O cara é Vou deixar todos Que aqui. isso? O cara é um TCC. Mas esse é fantástico, porque ele fala das mudanças da organização. Você tem que ler, Mark, porque ele diz que as organizações mudam porque o nosso nível de consciência humano está mudando. Exato. E aí ele fez um estudo histórico desse negócio, né? Então, assim, tinha as organizações que ele chama de impulsivo vermelho, é o primeiro tipo de organização, que é como se fosse as tribos, né? Então, antes disso, ninguém mandava em nada, e aí você também não tinha segurança, não tinha nenhum tipo de coisa, e agora tem um chefe da tribo aí, né? Mas você tinha divisão do trabalho, pelo menos, embora não tivesse a continuidade da organização, que tinha as disputas de poder e tudo mais, né? Que coisa. E aí depois disso, como foi aumentando o nível da consciência humana, vamos dizer, deixamos de ser como os animais ali só com a sua família e começamos a criar grupos maiores, aí surgiu a organização conformista amarelo, né? Ele dá umas coresinhas lá, tem a explicação no livro, mas o conformista é que surgiu a hierarquia e processo. Então são as organizações que nasceu como a igreja e exército. Quer dizer, primeiro era uma coisa mais tribal, meio impulsiva, meio orgânica. E dependia só do cara que estava na frente. Tá. Então, assim, se trocasse, né, o Lucas é o chefe. Aí ele morreu, você substituiu, muda a organização inteira. Entendi. Você troca todas as regras. Mas né? a gente tem isso até hoje, você parar pra pensar Tem, nos ele fala projetos isso também. políticos, o cara, chegou o novo governo, o cara falou, não quero nada Mas do até nas velho. empresas. Não tem continuidade. De alguma maneira continua um pouco, porque a estrutura se mantém, mas assim, tem empresas, ele fala, algumas empresas vermelhas, enfim, organizações e tal, com essa ideia de que se substituir não é mantido em termos de organização e hierarquia.
Mas aí esse segundo tipo de organização, ele traz processo e hierarquia, que era a igreja e o exército. Então quando você substitui uma pessoa, claro que muda, porque aí ele pode dar outras diretivas, mas não muda tudo. Por exemplo, se ele fosse o chefe da nossa tribo, se ele saiu, acabou mesmo. Aham. Mas, por exemplo, quando surge esse tipo de organização, se você tem que substituir o Papa, ou você tem que substituir um general, o resto se mantém. Você está falando da vermelha. Da amarela, que Já é tem conformista. processos. Isso possibilitou ter organizações maiores. Porque se você pensar assim, uma tribo ou uma gangue, vai ter 100 pessoas, enfim. Não dá para você ter 100 mil pessoas. Porque aí eles nem veem o chefe, né? Então, nesse tipo de organização, como amarelo, que é o conformista, que eu tenho hierarquia, processos, cada um está no seu lugarzinho. Então, você é soldado, enfim. Conformista não quer dizer conformado. Não, ele tem também o conformado, porque não havia mobilidade. Então, é nesse sentido também. Então, hoje você tem mobilidade, mas, por exemplo, se você entrava padre na igreja, eram as pessoas mais pobres, enquanto bispos para cima, pessoas mais ricos, e não havia muita mobilidade. Mesma coisa em exércitos antigos e assim por diante, né? Aí é que surge o terceiro tipo de organização, que é a organização laranja, que ela busca atingir objetivos. Então, ela tem uma meritocracia. E vem, em parte, pela Revolução Industrial. Aí ele fala, bom, agora se eu entrei peão aqui, mas eu estou fazendo muito, eu quero subir. Vem burguesia, uma série de coisas lá. Aí é uma organização que agora sim tem meritocracia, as outras não tinham, que tem inovação. Você tem mobilidade dentro, o cara que é padre, ele pode virar bispo. Uhum. E aí eu tenho inovação, porque como eu tenho meritocracia, eu tenho que inventar alguma coisa, porque eu vou ganhar mais daquilo, né? Só que esse tipo de organização, que talvez seja a organização até hoje, Ambev, enfim, modelo Falcone, entre outros, funciona muito bem no mundo inteiro, ela vem sendo questionada nos últimos 10, 20 anos. Que aí começa a surgir, por exemplo, como o livro do Starbucks e outros, que são organizações agora que não querem mais se preocupar só com a meritocracia, mas com a pluralidade. Aí surge um outro tipo de organização, que é a organização verde pluralista, está preocupada com os stakeholders externos e está preocupado com o impacto em sociedade, outras coisas, né? Tem muita influência também da geração, das novas É gerações. isso que ele fala. Plenamente. A mudança de consciência. Então, antes a gente queria, sei lá, ter um chefe de uma tribo, realmente, porque você teria proteção, enfim, né? Mas com isso você não tinha continuidade. Então, só nas organizações ou amarelas ou laranja, por exemplo, que a gente consegue ter planejamento de longo prazo. Fazer uma catedral, ou você fazer uma ponte, enfim, cidades, etc. Mas ele fala que hoje a gente está passando exatamente pelo que o Mark falou. Está surgindo um novo tipo de organização, que eles chamam de Teal Organizations. Tem explicações sobre ela aí. Já fala inglês agora, igual o teu podcast. Já sai falando inglês. Somente squads, né? Squads, mas que funciona muito bem, cara, porque tem uns exemplos. Mas lá. dá um exemplo, por exemplo, de uma empresa que Tem funciona uma assim. empresa, esqueci o nome dela, mas é a maior empresa de saúde da Suécia, que tem 7 mil funcionários, não tem RH, não tem finanças, não tem vice-presidente, nada. São 7 mil pessoas divididas em grupos de 12 pessoas. Aí cada grupo é autônomo. Então isso é muito interessante. Assim. Tem um grupo de enfermeiros. Um de cada área? Aí um grupo de enfermeiros, de 12, que cuidam de uma determinada área, um bairro, por exemplo. Então você é responsável por arrumar os clientes que você tem que ir, NPS, atendimento. Mas quem coordena essa intersecção? Porque em algum momento você vai arrumar cliente, mas você vai ter que entregar para alguém. Sim. O marketing vai fazer alguma coisa que ele vai ter que... Não tem mais essa estrutura, cara. Só vendo os exemplos mesmo. Coisa. Ele não fala como criar uma organização dessa, ele fala as características. Entendi. Que estão baseadas agora não em você criar uma hierarquia e processos, que vai dizer o que as pessoas vão fazer, mas no compromisso entre as pessoas e grupos. Então tem uma empresa também, a maior empresa de processamento de tomate dos Estados Unidos, que é 80% do ketchup dos Estados Unidos, é gigante. Tem lá bem seus 20 mil funcionários. Também não tem nada disso. Mas cada grupo se compromete. Então, por exemplo, para que a gente possa, vamos dizer, nós três aqui, nós estamos empregados pelo podcast. Para isso tem que ter dinheiro para dividir nós três, vamos dizer assim. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que prospectar 5 patrocinadores. Bom, você vai pegar 5 patrocinadores, se você fizer isso eu vou garantir que tenha 40 episódios, eu sou editor e tudo mais, você vai fazer o site e outras coisas. Então com base no planejamento que ele deu para a gente, que ele prometeu que ele consegue buscar 5 patrocinadores, eu prometo que eu vou criar tantos episódios, você promete que vai fazer outras coisas. Aí o seu compromisso é comigo. Então quem demite o cara é a equipe. O Mário vai lembrar.
O Mário vai lembrar. No ano passado, a gente teve um boom que é como se fosse a equivalência desse ano da inteligência artificial, mas na verdade foi a Web3, né, que se mostrou deficitária em muita coisa, não era bem o que, né, a gente esperava, metaverso, por aí vai. Mas tinha uma coisa que o Mário e eu a gente olhava muito, que eram as DAOs. Fala em inglês o que é DAO, você que tua voz é melhor, vai em inglês. DAO, Decentralized, vai. Centralized Organizations, Autonomous Organizations. Que na verdade... Lista ele, né? Que são células, na verdade, na Web3, ou seja, na blockchain, é uma coisa virtual, como se fosse um grupo virtual, em que cada um tinha, ou tem, que elas existem, cada um tem uma função. Então, nesta DAO, que é Decentralized Autonomous Organization, nesta DAO, por exemplo, que é uma DAO voltada, sei lá, para projetos digitais em HR-Tech. Eu, Mark, vou cuidar da parte de comunicação, Mário de planejamento. E a gente trabalha para evoluir a DAO. Só que se o Lucas quiser entrar, a Joyce ou o Lucão quiser entrar, a gente tem que, nós todos aqui, a gente tem que aceitar. Por quê? Se o Lucão entra e faz alguma coisa que não é legal, quem paga somos todos nós. É isso. Todos nós que pagamos. Falei somos, né? Mas somos. Somos todos nós que pagamos. É que eu queria falar em inglês. Somos todos. Todos. Então, assim, na vida real, se o Lucão não vai bem, a gente que paga o Uma pago. organização. Então, é uma organização autônoma, mas todo mundo valida um ao outro. Então, beleza, eu quero te convidar, mas se é um cara que tem um histórico nebuloso financeiro, não vai entrar. E eu acho que talvez o futuro seja aquilo que o Mário falou um pouco atrás. A gente entra já pela confiança. A questão da confiança, o trabalho, colocar as cartas na mesa, transparência, ou seja, e aí eu acho que é uma coisa que você entende, e eu também, você também, mas que a gente trabalha com isso é reputação. Sim. Né? A reputação vai falar mais alto. E aí eu acho que é um papo que a gente pode dar uma evoluída, fazer um shift aqui, o que é reputação hoje e o que é influência. Então, o que é alcance e o que é influência de verdade. Sim. Então, por exemplo, eu prefiro falar com 3 ou 4 ou 5 decisores aqui, Lucão, Joyce, Lucas, Mário e eu, são 5 banqueiros para quem eu vou vender o meu projeto, ou eu vou falar para 10 mil pessoas incríveis e que não vão comprar nada de mim. Total. Eu tenho que ter 2 milhões de seguidores que vão curtir e aplaudir o que eu faço, que é, na verdade, um baita alcance, ou eu vou influenciar organizações. Sim. Entende a diferença? Eu acho que isso também está sendo ressignificado. O que é influência, o que é alcance, o que é influência de verdade, né? E eu acho que tudo isso parte da conversa que a gente está tendo aqui, Sim, né? Desse tipo de maturidade. Eu sempre falo para clientes sobre marketing regional. E aí entra os micro-influenciadores. Aquelas pessoas que não têm 20, 30 mil seguidores, mas são fiéis. Exatamente. Eles interagem e entendem que Eles aquela te pessoa... defendem, né? Exato. Te advogam. Lovers. Sim. Exatamente. Então, para mim, isso E hoje você já tem os nano-influenciadores. que é um nano. O nano é o menor que o micro. Então, por exemplo, em vez de eu ter 30 mil, 25 mil, eu tenho 6 mil. Eu tenho 3 mil. Só que são 3 mil fervorosos. Então, para eu falar, por exemplo, sobre anéis masculinos, não é todo mundo que vai usar anel masculino. Não tem 25 mil, talvez, mas se eu tiver 3 mil fervorosos, eles vão agir ali como vetores e compradores. Na época dos 25 mil, os 25 mil não compram. Mas talvez os 3 mil, os 3 mil comprem. E quando você fala de uma cultura, essa é uma cultura que vem forte. Você está falando ali de pessoas que estão engajando, que estão fazendo acontecer, que estão convencendo outras. Então, talvez, o Mário vai saber melhor que eu, mas você tem livros que falam disso. Se você tiver 1000 seguidores muito engajados, mas muito, você faz um barulho tremendo. É muito melhor. Sem dúvida. E a gente falando aí disso, a gente vê novas profissões surgindo, né? Eu vi um dado numa reportagem sua que dizia que a economia de projetos é uma realidade que vai gerar 88 milhões de vagas até 2027. É isso aí. Então, eu tinha um gestor de projetos que ele começou a estudar projetos e falou, cara, isso aqui é o futuro. E eu falei, putz, mas já não existia esse negócio? E aí meu sócio disse assim, cara, tem agência que não tem departamento de gestão de projetos. A sua agência tinha gestão de projetos? A minha tinha uns projetos. Se eu falar a verdade. Não, tinha os projetos. Assim, de verdade,
eu acho que essa visão hoje que eu tenho madura, ela veio agora. Ela veio de uns anos para cá. Eu não tinha essa visão. Eu comecei saindo do jornalismo e montando um negócio. Então, foi meio consequência natural, mas eu fui fazer um MBA em gestão empresarial para eu pensar como empresário. Porque até então eu era funcionário a vida toda. E eu acho que essa maturidade que eu tenho hoje de visão, e que muitas pessoas novas estão tendo, ou mais novas, de idade inclusive, estão tendo, é graças a uma oportunidade da democratização que pessoas como o Mário estão oferecendo. E por quê? Porque você falar, de 13 anos atrás, 2010, quando eu comecei, não tinha podcast. Se tinha, ninguém escutava. Você não tinha uma facilidade de leitura. Você não tinha uma coisa que hoje, vocês falaram aqui bem no início, que é uma curadoria pessoal. Selecionar o que é importante, o que não é. Você pega alguém hoje, bem mais novo que eu fazer 50, né? 5 dias depois desse podcast ao ar. 16 de dezembro. Então, assim... Linda, garoto. Vamos dar parabéns, então, obrigado, né? Obrigado. Vou fazer 50. Você pega pessoas hoje de 18, 19, 20 anos, essa pessoa aprende inglês online. Essa pessoa tem acesso a cursos gratuitos em grandes universidades online. Pode escutar um podcast que nem o dele, o PMOcast. Pode escutar um podcast que nem o meu, o Super Comunique. Pode escutar o Sampa Digital, o podcast da Abrad. Você tem oportunidade, se a pessoa quiser, de se qualificar, de aprender, e vai estar muito mais madura em todos os processos, se ela quiser, e tiver essa inteligência de planejamento, que ela não teria 10 anos atrás. Bom, inteligência artificial. Outro dia eu fui jantar na casa do Barreto, do iFood, e ele tá lançando um livro, né, chamado O Cientista e o Executivo, com Sandor, que é um cientista, que hoje está na PicPay, mas eles trabalharam juntos a inteligência artificial nos últimos anos do iFood. Então chamam O Cientista e o Executivo. Acabou de lançar. E ele fala da transformação digital, especialmente de inteligência artificial dentro do iFood. O que faz hoje a inteligência artificial dentro do iFood? Quando você é um dono de um pequeno negócio, um pequeno restaurante de bairro, ele vai te ajudar como você pode tirar a melhor foto. Ele vai escrever o texto para você apresentar o prato. São coisas que eram inimagináveis 10 anos atrás. Então hoje, quem quiser ter uma oportunidade enorme de fazer um negócio, sair do zero com muito mais inteligência. Imagina, criação de logo, muito mais fácil. É o que está matando também as agências que não têm o que você está tendo hoje. Planejamento, inteligência, visão de negócio, abraçar a inteligência artificial. E agora, para encerrar com chave de ouro minha fala, e olhar para tudo isso, para a tecnologia, com uma visão de e não de ou. Perfeito. Somos nós e a tecnologia. Eu tenho um grande amigo que eu admiro pra caramba, chamado Mário Trentin. O Mário tem uma frase que diz o seguinte: você não vai perder o emprego pro robô, pra tecnologia. Você não vai. Mário, você vai perder emprego pra quem? Pra quem usa a tecnologia melhor que você. É isso aí. Perfeito. Eu falo muito isso nas minhas palestras, eu uso muito a frase do Mário de verdade. Você não vai perder emprego pro robô, mas você vai perder emprego para quem entende mais de robô que você. Então, acho que o trabalho aqui é qualificação, exatamente. Não é, não tem segredo. Tem planejamento, né? Arroz com feijão. Total. E aí, essa questão das novas profissões é realmente uma questão de adaptação, né? A agência hoje, a Hiro, ela tá totalmente home office. E isso requer uma senioridade. Sim. E é um desafio, é um ponto que eu quero discutir com vocês. Mas, para entrar no home office, para fazer o home office, a gente precisava encontrar um ambiente. Quando que vocês entraram no home office? Durante a pandemia? Durante a pandemia. Março de 2020, estourou a pandemia, ninguém queria voltar para o escritório. Sabe que isso tem um nome, né? Não. Sabe que tem um nome, sabia? O quê? Forto. Fear of returning to the office. Ele existe. É mesmo? É mesmo. Cara, eu fiquei com 3 andares próximo à Avenida Paulista, as moscas. Parado. E o colaborador não queria voltar. Teve uma reunião que eu falei, não, vamos voltar, não sei o que, me estressei. Aí um cara que nunca falou nada, falou com todo mundo e fez um e-mail gigante. Estamos com medo, não vamos voltar e não sei o que. E aí eu disse, a cabeça do colaborador mudou. Não adianta eu ficar gritando aqui, não adianta. Total. Você vira o Elon Musk, né? Que obriga as pessoas e aí mata o próprio negócio.
Porque, e outro, te digo mais, você deve estar percebendo isso, você contrata muita gente. Quando você vai discutir hoje qualquer contratação, Já quer saber se já é quer presencial ou saber, exato. Não tem mais essa história de, você vem todo dia. Não tem sentido. Se a pessoa trabalhou 3 anos desse jeito, ela dorme até mais tarde, ela tá com os filhos, ela come melhor, ela não fica 2 horas no ônibus, ela não precisa se estressar. Não tem sentido obrigá-la a vir. Obrigá-la a vir. A menos que você seja um chapeiro não. Sim. de hambúrguer. Depende Aí não tem das como. funções. Trabalha Né? no meio da saúde, Exato. necessidade e tal. E aí o primeiro desafio foi encontrar um ambiente que parecesse um escritório. E a gente conheceu um software chamado GetterTown. Vocês já viram? Não conheço. É um Legal. software que parece um metaverso. Você tem uma planta baixa. Você monta o escritório virtual, né? Exato. E para montar o escritório? Não tem arquiteto de metaverso. Peguei um designer, falei, monta aqui. Que legal. E aí o cara começou e surgiu o emprego, uma posição chamada arquiteto de metaverso. Eu peguei um designer para fazer isso. Fiz um evento de 9 anos da empresa no metaverso, nesse Getter. Que máximo. E aí eu comecei a vender mapa de metaverso. É mesmo? E aí o cara falou, pô, vou fazer isso. Começou a fazer mapa de metaverso. Se você. Outro dia eu fiz uma coluna, começo do ano. Né? A gente tá no final, mas fiz em janeiro. Não, fiz em janeiro, 17 de janeiro. Famoso 171, né? 17 de janeiro. E aí dizia o seguinte, que o Fórum Econômico de Davos estava prevendo que 1,1 bilhão de empregos, 1,1 bilhão, ou seja, somos 8 bilhões, vão ser radicalmente transformados pela tecnologia até 2030. Sim. Aí você vai me dizer, pô, 2030? Não, 7 anos. Era 2016. E aí eu fico pensando o seguinte, quando a gente olha para 2016, hoje você tem, a gente estava falando com o Lucão aqui, antes, né? Ele falou, pô, já entrei nos bancos digitais, já comecei minha vida com isso, né? Você tem quantos anos, Lucão? 23. Quer dizer, um cara que já entrou bancarizado nesse esquema. Mas a gente só tinha 2 bancos, né? É que nem chupeta, só tinha uma rosa e uma azul. Né? Hoje em dia, não. Bancos digitais. Então, você precisa de gente para criar essa arquitetura. Aí tem uma coisa boba, piloto de drone. Cara, você já viu os shows do Alok? 80% drone, então você precisa de um piloto para agricultura, para casamento, para show, coisa que 10 anos atrás você não tinha. Não existia. Muitas novas Esse profissões. tipo de editor aqui, né? Você tinha um editor de televisão, tal, editor de mesa cast, né, que é como a gente chama isso aqui, não tinha. O cara vai construir isso aqui. Então, de novo, eu acho que a gente, sem perceber, cara que trabalha com aplicativo, o linguista que trabalha hoje com chat GPT, vai ficar velho amanhã. O cara que constrói moedas virtuais. Então, de novo, eu acho que a gente não percebe, mas o tempo todo a gente está se qualificando e mudando. Como foi lá atrás a questão do ascensorista. Entendeu? Um dia alguém pensou num elevador inteligente. Me diga uma coisa, Mark. Falando ainda dentro dessa questão de novas profissões, você está preparando um livro que vem falando muito sobre as pessoas como uma marca e como trabalhar marca pessoal, né? Sim. E você teve uma virada na carreira onde isso, né, transformou tudo. Como que a gente trabalha isso e como produzir esse tipo de conteúdo hoje num mundo que você tem hiperexposição, né? Perfeito. Uso dessas plataformas. O livro sai no ano que vem, se Deus quiser, chamado Seja Sua Própria Marca, pela HarperCollins. E eu tive um insight, na verdade, a partir da minha mudança mesmo. Eu percebi que quando eu trabalhava na Jovem Pan, na Band News, na Rádio Globo, no Estadão, eu era o Mark desses lugares. Mas hoje você não é o Lucas Garcia da Hiro. E você também não é o Lucas Garcia de Sampa Digital. Você é o Lucas Garcia. E se você sair de qualquer lugar, você vai continuar sendo o Lucas Garcia. E o Mário não é um Mário da Microsoft, do PMOcast. São vários chapéus ao longo do dia. Porque ele também é pai, ele é irmão, ele é marido, ele é decisor de uma compra, ele é o consumidor do produto, ele é o influenciador daquela compra. Muitos chapéus. E o que eu fui percebendo ao longo dos últimos anos é a dificuldade que a gente tinha de ser a gente mesmo. É muito fácil você ser alguém com uma grande marca por trás. O Marcelo da Coca-Cola, a Roberta da Nestlé. Isso é fácil. Só que as empresas estão cada vez segurando menos, a gente está ficando menos no trabalho. E quando você se identifica muito com uma coisa, se o William Bonner sai da Globo, ele não vai ser o William Bonner no SBT. Existe uma mudança muito grande. O Faustão não foi o Faustão na Band.
Ele foi antes da Band, depois na Globo. Não reverberou como reverberava na Globo. Quando você entra muito numa marca, talvez, e ela se funde com você, talvez você tenha dificuldade. Então, acho que o mundo ideal é ser a sua própria marca. E quando eu falo ser a sua própria marca, é diferente do que ter uma marca. Todos nós temos uma marca. O pequeno Lucas Garcia era um cara que os pais olhavam e falavam, eu acho que ele vai ser igual a tia ali, ele é meio CDF, o pequeno Mário planejava, tá? Isso é a marca que você recebe. Com o tempo, você faz o que a gente está fazendo aqui, que é brigar para impor aquilo que você quer para você. Renúncias, você tem escolhas, você tem diretrizes na vida, você acerta, você erra, você vai criando a tua marca, que eu chamo isso de maturidade. Então, você tem um despertar de consciência quando fala, pô, eu não quero ser o Mário CDF da escola, eu quero mais, eu vou malhar, vou fazer isso, eu vou casar, eu vou viajar, você está escolhendo. E quando você passa desse ponto, que é um ponto que vem também com a idade, você percebe que você tem uma sabedoria, que é o quê? Compartilhar. Então, você começa a compartilhar com o mundo. Você percebe que não é só dinheiro. Aí eu acho que vem essa questão também um pouco das gerações. Eu não quero ficar empilhando coisa no Monopoly. Eu quero empilhar experiências. É lógico que dinheiro é maravilhoso, mas eu não quero ter 50 casas. Eu quero ter 50 viagens. Eu não quero ter 50 carros. Eu quero ter 2 carros. O resto eu quero gastar com a minha família, eu quero viajar, eu quero curtir. Então essa sabedoria, ao meu ver, da marca pessoal, ela vem assim. Você já tem uma marca, querendo ou não. Alguém já te rotulou. Mas quem não se posiciona é posicionado. Então vamos posicionar. Erros, acertos. E depois eu percebo que tem algo além, que é uma questão de legado em vida, que vai além de você ter uma marca. Então você viver a tua marca é isso. Você viver os teus valores, acertar e errar, mas é ser você mesmo. É o Mário Trentin, é o Lucas Garcia. E eu acho que isso tem ficado cada vez mais forte no mundo como um todo. Ô Mark, você vive essas transformações, né? Eu sou um transformista. Até os 40 anos você não tinha uma tatuagem e agora você tem? Exatamente, 32. Mas eu vou fazer mais 3 no final. Antes do dia 11 de dezembro. Você é aquilo que você diz e você vive, né? Mas sabe, é importante você falar isso, né? O meu primeiro TEDx, eu tenho 4. Meu primeiro TEDx é a gente é aquilo que a gente espalha. E aí, claro, a gente está falando de coisas boas e tal. Mas, eu acho que tem uma outra frase que eu uso muito. Eu uso muito a do Mário, essa frase, né, do filósofo, né, Trentin, Mário. E tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: pratique aquilo que você posta. E eu trabalho para praticar aquilo que eu posto. Se eu quero ser um cara, entre aspas, original, se eu quero ser um cara com menos rabo preso possível, se eu quero ser um cara que vou falar, às vezes, umas barbaridades, mas eu vou ser querido e respeitado por isso, cara, tudo bem, eu faço com o meu corpo o que eu quiser, entendeu? Não vou ter vergonha. Já tive de muitas coisas que eu fiz. Hoje em dia eu tento ser eu mesmo. E eu faço as coisas pra mim, sabe? Mais do que pros outros. Acho que essa é uma coisa que o Mário pode até falar, né? Chega uma hora da idade e tal, que você desencana da plateia, né, Mário? E você faz as coisas pra você e pra quem você gosta. Você não acha? Com certeza. Eu acho que essa autenticidade é uma coisa muito importante para o profissional e para a pessoa. Então, dentro da empresa também, muitas vezes você não tem um posicionamento, enfim, você acaba sendo posicionado como o Mark colocou. Então, as coisas que você gosta de fazer, eu acho que você deve levar isso para o trabalho também, tá? Até nesse novo tipo de organização ali que é o pluralista, né? Porque fala que é para você ser um ser humano inteiro, né? Isso, então, integral, né? E aí vai também desenvolver as habilidades, que muitas vezes a gente quer nos conformar ali com uma determinada atividade que você não é bom, mas que você poderia se desenvolver outra já, até aqueles pontos fortes, né, que a gente sempre fala por aí, de desenvolver os seus pontos fortes em vez de trabalhar tanto seus pontos fracos, mas que se todo mundo fizesse isso, a gente ia ter a complementaridade que nós estávamos discutindo aqui antes. Então, eu gosto de planejar, executar, enfim, quais coisas ali. Outro gosta de gerenciar pessoas, enfim, vários tipos de coisa. E se você resolve fazer aquilo realmente, então como o Mark estava falando, eu também levo isso para tudo que a gente faz, né? Trabalhos com ONGs, enfim, educação, tá? A gestão de projetos está dentro da educação. Então, finalmente entrou na base curricular do Brasil, mas já está no mundo inteiro, né? O Mário vai ser ministro da educação, você vai ver. Mas estamos atrasados nessa O ministro questão. Mário Trentin. Mas é um negócio interessante que em 2018 eu fui num evento da Microsoft em Singapura, que se chama Education Exchange,
E fui apresentar um trabalho educacional aqui do Brasil em 2018, achando, poxa, trabalho, né, bacana. Foi selecionado para Singapura, é o pior de lá, né? Porque em 2018 a gente foi visitar as escolas lá também, durante esse Education Exchange. Em 2018, as crianças que saíam do ensino médio tinham todas as certificações do Google e da Microsoft. Nossa. Independente se ele vai ser médico, ele vai utilizar a suite Office, enfim, e tudo mais. Se ele vai ser advogado, todo mundo vai escrever num processador de texto, né? Fazer PowerPoint. 5 anos atrás. E aqui a pessoa sai da faculdade e não sabe usar o Excel, não vai ser contratado, vai ter que pagar um curso fora. Tem que pagar um curso fora de coisas que a gente já deveria aprender lá, né? Então, assim, na base curricular dos Estados Unidos já tem isso há muito tempo. Pergunta. Como é que vocês fazem em casa? Você tem 3 filhos, os 2 são planejadores natos. E aí, o que você faz para ir além do currículo escolar? Você faz já alguma coisa ou ainda não? Eu faço. Eu acho que, assim, por um lado também a gente tem que deixar as crianças um pouco mais leves ali, né? A Pietra é um pouquinho mais velha, tá com 15 anos, ela já estuda. Eu acho que, pensando na educação menores, não me sinto nem tão capacitado a falar isso, né? Deve ter os pedagogos por aí, professores, mas eu acho que é encontrar a coisa que a criança gosta para que ela possa se desenvolver naquilo. Então eu vejo muitos pais, por exemplo, na leitura. E aí que forçando, você né? tem que ler, sei lá, Don Quixote. Harry Potter agora, né? E aí não lê. Agora, quando escolhe alguma coisa para ler, todos eles hoje leem muito, mas assim, liam umas coisas que, vamos dizer, não tem nada a ver ali, né? Você fala, poxa, Sim. essas trilogias aí dos vampiros, etc. Sim. e tal. Mas aí você pega um gosto pelaquela coisa que é a leitura, no caso, e depois vai ler outras coisas, né? Então, a gente faz muitas atividades outdoor, de físicas mesmo, andar de bicicleta, esses negócios assim, andar em trilha, porque aí eu acho que conecta a gente com as crianças também. Sim. Mas acaba exercitando que alguma daquelas coisas pode ser que ele queira fazer, né? Um deles gosta muito de andar de bicicleta hoje, gosta de fazer artes marciais, por exemplo. O pequeno, né? Claro. Ele gosta de tudo, né? Eu vi, não, eu já senti. Ele tá nessa época. Mas também hoje, você falou de encontrar coisas na internet, tem muita coisa de programação para crianças. Tem uma linguagem que foi desenvolvida no MIT só para crianças, que se chama Scratch, que é pegar bloquinhos lá, serve com números, enfim, serve com uma série de coisas ali de lógica, que eu acho que uma coisa que a gente perdeu é o pensamento lógico, né? Sem dúvida. E o crítico também, tá? Mas assim, o lógico é porque era um negócio tão básico de todo o ensino, né? Hipóteses, enfim, como é que você vai chegar a um determinado resultado ali, que chegou uma época que a gente na empresa dava treinamento de lógica para as pessoas. Eu sou da época do compasso. Porque se você não fizer isso, e você vê que as grandes empresas fazem isso. Então, as grandes consultorias, você pegar o manual da McKinsey, que é um livro que você acha por aí mesmo na Amazon, ele fala, pensamento lógico, estruturar a comunicação, que é a pirâmide da Bárbara Minto lá, por exemplo. Sim. Porque como é que você vai chegar para fazer um diagnóstico numa empresa, ou, enfim, processo. Consultoria, sim. E aí você chega e fala, olha, é isso aqui, mas todo mundo vai te questionar, né? Com base no quê? De onde veio os dados, etc. Você não tem nada disso, né? E essas coisas foram se perdendo um pouco no ensino. Então, a gente traz esse negócio, né? De, enfim, quebra-cabeça, coisas lúdicas mesmo. Porque eu acho que nessa parte da formação das crianças, depois vai determinar o que eles vão procurar. Tem muita pesquisa falando sobre esse negócio, né? Interessante. Eu vi uma coisa recente aí, não lembro se foi um artigo, eu estava ouvindo rádio, alguma coisa assim, mas fala que é os 6 anos de idade, 8 anos de idade, que determina muita coisa. Sim, sem dúvida. O professor... Na psicologia, você tem a primeira infância, tem 4 anos, que é um turning point ali, de traumas e tal, depois tem os 7 anos, tem muito isso. Ô, Mário, tem uma coisa que eu queria te perguntar aqui, até pedindo licença pro Lucas. Jornalista. Não. Me ensina, por favor. Eu queria saber mesmo, assim, você fez um artigo para Empresário Digital, né? A revista do Marco Marcelino, que é o AS. Grande Marco, que é um AS da questão dos números. O Marco entende muito de dados, né? E estava falando sobre KPIs. Uhum. Eu queria saber se pra gente, por exemplo, que trabalha com comunicação, muita subjetividade, muita coisa orgânica, onde que entra esse tipo de questão como métricas de resultados? Porque, por exemplo, assessoria de imprensa, você não tem métrica de resultado. Saiu no Jornal Nacional, maravilha. Mas quem comprou porque viu no Jornal Nacional? Como é que você vai saber? Você mensura o alcance. Você não mensura.
né? Você pode dizer, 2 milhões assistiram, legal. Quantos compraram a partir disso? Nenhum. Então eu queria saber assim, o que você vê com base nesse teu artigo, que você poderia trazer aqui para essa conversa? Isso é muito importante, porque a métrica vai determinar o nosso resultado, o que a gente está perseguindo. Qualquer coisa pode ser medida, ou vai ser uma medida direta ou uma medida indireta. Então, quando a gente fala desse tipo de coisa, assim, imagem, reputação, etc., ele sempre vai ter uma maneira de medir. É que ela pode ter diferentes formas de serem medidas. Aí você vai escolher uma, porque aquilo te direciona um resultado. Por exemplo, né? Quando a gente fala até em educação, é uma coisa que a gente hoje tem metodologia para várias coisas dessa, né? Muitas empresas vão lá e simplesmente treinam as pessoas. E aí? Então eu fiz um curso de 16 horas de alguma coisa, 24 horas. O que você aprendeu naquele negócio, por exemplo? A gente hoje mede na nossa organização 3 coisas quando a gente implementa um treinamento no cliente, por exemplo. Que é a autoavaliação dele antes, então aí a percepção da pessoa antes e depois. Ele passa pelo treinamento, ele tem uma avaliação objetiva, então é a sua percepção versus, digamos, o que você tirou na prova, mas aí a gente mede os resultados do uso daquilo. Então, no nosso caso, que é gestão de projetos, depois por 6 meses eu faço uma auditoria dos projetos e eu vejo o quanto que eles melhoraram. Porque senão não tem eficiência nenhuma. Você pode ter aplicado 20 treinamentos e não sabe o que você atingiu naquilo. E isso tem também muitos tipos de métricas para essas coisas, né? Porque quando a gente fala de inovação, nós queremos fazer inovação. Como é que eu meço a inovação das empresas? É um intangível, por exemplo, criatividade, bem-estar dos funcionários. Até a própria liderança, né? Mas eu tenho sempre uma maneira indireta de medir isso. Como? Porque você vai determinar alguma outra medida que é um proxy daquele negócio. Então, por exemplo, se tem a satisfação nossa aqui, a gente poderia fazer uma pesquisa anônima. Poderia criar uma escalinha Likert lá, se eu gosto do meu colega, gosto do ambiente, é o melhor ou é o pior. Mas ele vai te dar um parâmetro. Então, se nós medimos aqui, por exemplo, nosso clima de nós 3 aqui, cara, tá baixo. Não exagera. Aí, né, vamos dizer, né? Aí agora vamos tomar ações para isso. Então vamos, sei lá, dar mais bônus para melhorar o clima dele. Não melhorou, eu vou retirar aquela coisa e vou fazer uma outra mudança. Então assim, quando você faz uma consultoria, quando você faz um treino, uma questão de aplicabilidade, é um organismo vivo. É um organismo vivo. Toda semana você muda? Toda semana não, vai depender do que a gente está fazendo, porque assim, quando a gente voltar aqui em reputação, aí que é a reputação? Depende do que a gente quer. Sim. Se eu quero ter uma reputação entre os meus pares do tipo de influenciador, então, vamos dizer, o Lucas, ele é, enfim, de finanças e ele quer ter uma boa reputação. Então, vou perguntar para os CEOs dos outros bancos o que acham dele. E agora vou fazer coisas na marca dele, pessoal, por exemplo, que quando eu voltar lá, se a nota dele era 6 de 10, vai subir para 7 de 10. Então, quando você determinou a métrica, o restante se organiza em torno da métrica, entendeu? Eu falo, não, a reputação do Lucas em finanças é o número de pessoas que ele atinge. Que vamos dizer que ele está falando para mais gente. Como a Nath, por exemplo, a Arcuri. Sim. Então, eu tenho que colocar ele na Tem rádio. 2 Naths, a Arcuri e a Nath Finanças. Então, aí eu tenho que fazer outra estratégia. Porque agora o número de pessoas que são atingidas pelo finanças. Então, como é que você determina a reputação? Talvez tenha algumas diferentes maneiras de medir, mas você tem que escolher uma delas. Porque senão você não sabe que ação está funcionando. É aquele negócio que se falava no passado, né, que metade do dinheiro de marketing você joga fora, né? Mas ninguém sabe qual metade. Porque a gente não determinou alguma coisa. Se eu quero saber número de vendas, aí eu tenho que dar um jeito de pôr um código. Então ele tem lá um QR Code, enfim, tem um link rastreado. Agora, as empresas estão abraçando isso? Algumas é porque são mais fáceis de medir. Então, muitas vezes, quando a gente está falando de eficiência, produção, enfim, uma fábrica, um ambiente industrial, aí tudo aquilo já está metrificado, vamos dizer assim. Então, já sei quantas coisas eu produzo, quantas tampinhas eu produzo, quanto eu vendo, quanto tempo demora de caminhão, tudo isso está controlado, que é o que a gente chama de KPIs, que é o Key Performance Indicators. Então, os indicadores é porque eu realmente tenho uma medida direta daquilo. Então, sei lá, quantos minutos de podcast eu consigo medir aquele negócio. Algumas outras coisas eu vou ou ter uma medida indireta ou utilizar, por exemplo, a abordagem de OKRs, os objetivos e resultados-chave. Porque aí é uma coisa que eu não tenho como medir ali 10 segundos, 4 quilômetros, enfim. Mas eu tenho um objetivo. O objetivo, digamos, do nosso podcast aqui. O objetivo do podcast é ele ser um dos 3 maiores podcasts do Brasil de negócio. Quer dizer, um depende do outro. Um vai ser mensurável, que é o KPI,
né? Que são aquelas as métricas, Uhum. que são as métricas e as metas é OKR. Exato. Aprendi uma coisa hoje, tá Aí, vendo? tá Ó, vendo? professor. Já pode começar a Já aplicar. posso começar. Mas isso é um negócio que eu acho que é muito importante para tudo, porque legal. quando a gente vem com essa, vamos dizer, desculpa de que não dá para medir, aí a gente não consegue ter o direcionamento. Eu participei de algumas reuniões que tinham diretores discutindo isso, e eles vão, assim, escrutinar você realmente Vão pro porque você não tem pescoço. aquilo. Você está pedindo um dinheiro, e o dinheiro que eu pego da empresa para alguma coisa, ele não serve, eu não posso usar em outra. Então, eu quero aumentar a criatividade da nossa empresa. Por quê? Já começa por aí. Bom, somos uma empresa de design, inovação, alguma coisa assim, né? Então, precisamos aumentar a criatividade. Como é que você sabe que se você contratar o marketing, por exemplo, aumenta a criatividade? Primeiro tem que definir que é a criatividade interna. Pode ser o número de novas ideias na caixinha, número de novos produtos lançados, alguma coisa. Mas aí eu vou dar o treinamento, por exemplo, do marketing, design thinking, por exemplo, eu vou medir isso 6 meses depois, 1 ano depois. Aumentou o número de ideias? Não. Então não era a solução o treinamento do marketing. Agora, quando eu vou oferecer um treinamento, já pegando, né, tem muita gente que está assistindo a gente, né, Lucas, que não tem uma empresa, mas que faz coisas que nem eu faço, por exemplo, que dá treinamento, que faz consultoria, que faz jobs pontuais, ou que faz jobs não tão pontuais, mas autônomos. Uhum. Né, a gente estava falando até no começo, né, sobre FII mensal, trabalho por projetos e tal. Uhum. Agora, para uma pessoa que nem eu que vou dar um treinamento, eu já posso apresentar o meu treinamento com KPIs e OKRs para a empresa. Então vamos lá, eu quero fazer um treinamento sobre comunicação assertiva. Uhum. Aí eu vou lá na PMO, como chama a tua empresa? Modern PMO. Modern PMO, apresento lá para ela, o meu treinamento é esse, eu vou falar disso, disso e disso. Normalmente eu faço isso, ponto. Mas eu poderia fazer isso e dizer, olha, o que eu ofereço é uma transformação aqui, Melhor. é melhor. Muito melhor. E aí você vai começar a ter pesquisas disso, né? Então, nós temos que a gente tem o histórico. Então, mas também você tem pesquisas abertas. Então, por exemplo, no caso da gestão de projetos, aí mostra que o aumento de maturidade reduz em torno de 30% a 40% atrasos em projetos. Dá para medir isso em dinheiro. Uhum. Atraso de projetos também envolve dinheiro ali, né? Então a gente tem métrica disso, por exemplo, quando apresentamos o treinamento e o acompanhamento, é que eu vou reduzir pelo menos 30% de desperdício de dinheiro e de tempo nos projetos. Entendi. Interessante. Ô Mário, mas me diga uma coisa, quando a gente vai adotar indicadores e métricas-chave para PMEs, tem alguma diferença para grandes corporações? Vai ser menos complexo. Então, basicamente é a mesma coisa. O que a gente costuma seguir para definir indicadores, né, acho que essa pergunta aí é muito importante, até o que o Mark tinha comentado, esses indicadores, como ele define para onde você vai, ele tem que vir da sua estratégia. Então a gente pode pensar até indicador para a pessoa. Aí eu quero, como pessoa, marca pessoal, eu quero ter uma grande reputação. Mas o que significa isso para você? Número de pessoas atingidas. Tá. Então, o meu objetivo é atingir mais pessoas. Aí a próxima coisa que eu vou fazer é geralmente desdobrar isso numa cadeia de valor. Que eu tenho coisas que eu faço no meu dia a dia para atingir mais gente. Então pode ser vídeos, Instagram, participar de podcasts. Aí eu vou subdividir essa minha métrica para cada uma dessas coisas. E vou dividindo. Então tudo é a estratégia e o objetivo maior da organização. Depois os processos ou essa cadeia de valor na qual ela se organiza. E aí eu vou desdobrando aquilo. Então se é uma pequena empresa, basicamente é a mesma coisa. Sou uma padaria. Aí eu posso definir que eu quero ser a melhor padaria do bairro. Ou que eu quero ser a que vende mais barato, tem alguns formatos estratégicos, digamos. Se eu decidir que eu quero ser a melhor padaria do bairro, eu tenho que pegar um indicador que está relacionado com aquilo. Satisfação do cliente, por exemplo, qualidade dos meus produtos, coisas assim. Se eu quero ser a mais barata, eu vou pegar outro indicador para ver se eu estou caminhando naquela direção. E aí eu vou dividir essa minha cadeia de valor. Então eu tenho parte de produção, caso pão, enfim, doces, etc., uma parte de vendas, uma parte de marketing, uma série de coisas. Então, para eu poder atingir aquele objetivo, preciso ter um objetivo de vendas. Vou vender, enfim, 10 mil unidades. Quero aumentar 10% no outro mês. Marketing, o que eu vou fazer? Finanças, pessoas, etc. Então, a gente vai fazendo esse desdobramento das metas aí na organização. Uma organização maior é que ela vai ficar muito mais complexa.
porque a gente vai ter essas funções, finanças, marketing, etc., e a gente vai ter unidades de negócio. Então, tem uma unidade de negócio de bebidas, por exemplo, uma unidade de negócios de logística, e aí eu vou ter que pensar um pouco mais nessa complexidade de indicadores. Mas a ideia é sempre essa. Por isso que até falando, o Mark falou, né? Se você for oferecer um treinamento ou uma consultoria, qualquer coisa, se você é uma empresa como a gente ou uma pessoa, sempre que a gente chega para elaborar uma proposta, eu ouvir você, que é o cliente, e eu vou perguntar qual que é o problema que você quer resolver. Porque dependendo disso, eu vou ter a métrica, que é a resolução do seu problema, e aí eu vou encadear o restante do projeto. Né? Quer Então, dizer, começa então talvez o com um problema. treinamento e termina com uma consultoria. Pode ser. Você pode abarcar mais serviços até. Exatamente. Quer dizer, o planejamento ele te ajuda a se organizar, Exato. mas também a fazer crescer a tua empresa. Com certeza, com certeza. Interessante. E aí isso vai dar um direcionamento muito claro, sabe? Para completar aqui antes da sua pergunta, porque, por exemplo, a gente está trabalhando com algumas empresas em planejamento estratégico e depois vem a execução dos projetos. E cada uma delas tem uma preocupação diferente. Então, uma delas, o problema é que o mercado dela está crescendo e ela não está crescendo. Então, a métrica é que ela tem que recuperar o seu crescimento. Uma outra está com um problema de lucratividade. Então, ela cresceu bastante, mas agora ela não tem mais lucro. Então, é um outro tipo de métrica que você vai acompanhar. Num platô, assim, né? Outra está sendo atacada por concorrentes. Então, tem produtos substitutos, enfim. Então, eu vou ter uma outra métrica agora que vai ser de inovação. Então, eu preciso desenvolver esses novos produtos. Minha pergunta era justamente sobre isso. Quais são as métricas para medir inovação? Se uma empresa diz, pô, eu acho que os investimentos que eu estou fazendo em, sei lá, P&D, não sei se eu quero reduzir. E aí, como é que você chega numas métricas para inovação? A inovação vai vir muito do planejamento estratégico, do que a gente chama de ambidestria. Então, a ambidestria é que eu tenho que manter o meu sistema atual funcionando, então a eficiência, preciso economizar energia, produzir mais barato, etc. Mas, do outro lado, eu tenho que inovar. Inovar, eu tenho uma definição do Silvio Meira que é muito legal, né? Que ele fala que inovar é você criar novas notas fiscais. Então, se a gente simplesmente tiver, né? A gente falou do boleto antes. Não, é porque assim, se a gente estiver só criando coisas, isso pode ser invenção, alguma coisa assim, mas não tem aplicação. Tanto que você pega os livros até de inovação mesmo, você vai olhar as patentes registradas, né? Tem umas coisas lá absurdas, né? Tem uma foto aí na internet que é uma máquina que era para bater em você mesmo, né? Então, assim, quem que vai comprar um negócio desse, por exemplo, né? Ou, enfim, eu posso inventar umas coisas ali que não tenham utilidade. A gente sempre pensa na inovação se ela vai resolver um problema ou aproveitar uma oportunidade. Então tem que ter uma dor relacionada àquilo. Então, enfim, não sei, não quero ter que fazer a barba todo dia. Aí tem um monte de inovações para isso. Se a gente parar para pensar, sei lá, talvez cremes, laser, não sei o que você possa... E tem inovação também de serviço, né? Por exemplo, você falou de negócio. barba, tem aquele clube ali nos Estados Unidos, aqui não pegou, mas assim, nos Estados Unidos pegou, de você receber Gillette num certo tempo, com assinatura, era super barato, né? Então, acho que cada vez mais, o que o Mário está dizendo que é muito legal é a gente vai encontrar soluções para novas questões, que não necessariamente sejam problemas, mas evoluções, né, Mário? Com certeza. E aí, por isso que tem que ter a estratégia da organização, né, Lucas? Porque algumas coisas você pode fazer, o que a gente coloca aqui na inovação é que eu tenho experimentação e investigação. Qual que é a diferença? É que a experimentação já é uma coisa que existe e que eu sei mais ou menos, mas eu quero ver se aquilo é aplicável ao meu negócio. E a investigação é algo que eu nem sei como funciona. Então, eu primeiro vou aprender como funciona e depois eu vou ver se vou aplicar aquilo ao meu negócio. Por exemplo, né, o Mark falou aqui sobre a inteligência artificial e o ChatGPT. Então, se você nunca nem fez o login nem nada, você tem que começar com uma investigação. Então, começa a ver o que ele faz, coloca umas perguntas lá e tal. Aí você já aprendeu. Agora, a experimentação é que eu vou criar um projeto piloto daquilo. Já aprendi como é que usa a inteligência artificial, como é que eu pego agora a inteligência artificial para criar design melhor para minha agência. Ou para criar copies melhores para minha agência, por exemplo. Você vai fazer experimentos naquilo. Se isso funcionar, aí você vai incorporar como parte do seu negócio, que é um projeto agora. Então eu tenho investigação, experimento, projeto. Posso investigar um novo material. Então, nem sei para que serve aquele material ainda, né? Hoje em dia se fazem aí camisetas de celulose, tem uma fibra para esse negócio. No começo era uma investigação. Então,
tá lá no laboratóriozinho mesmo, pode nada funcionar daquilo. Se eu ver que aquilo vira um tecido, aí eu vou fazer um experimento. Vamos ver se dá para fazer uma camiseta, se Quer dá dizer, para fazer outra E coisa. prototipando, né? No experimento. Porque isso tem sido muito comum. Eu sou franco-brasileiro. E aí eu fico vendo coisas lá fora que já estão acontecendo que vão demorar 150 anos para chegar aqui, né? E uma das discussões é justamente, na verdade é mais que uma discussão, né? Você tem já leis, por exemplo, na França, para obrigar as construções a ter materiais sustentáveis, né? E aí isso tem que fazer, não tem migué. As construções são muito antigas e tal. E vem daí, né? Vem desse tipo de discussão. Aqui você tem uma companhia, não é propaganda, mas poderia ser, né? Se eles quiserem patrocinar aqui o Lucas, né? E o Sampa Digital, né, Joyce? Que é a Notco. Conhece a Notco? Maravilhoso. Que é maravilhoso, que é assim, é not. Então, assim, é um leite? Não é um leite. Então é um not. É um hambúrguer? É um hambúrguer, mas também não é um só hambúrguer que de não. carne. É só que não. É só Podia que ser isso, né, o lema dele. É só que não. E aí, eu tô tomando um negócio dele que é um whey com gosto de baunilha que é feito de ervilha. Meu Deus. Cara, até o cara encontra. E tem coisa acontecendo que é mais maluca. Por exemplo, já tem carnes sendo construídas a partir de uma célula. Sim. Você não precisa matar o porco. Você pode tirar um pouco de sangue, sei lá. E é uma loucura. Carne de laboratório. Essa Notco tem coisas feitas de plantas. A maioria é feita de planta. Você fala, caraca, e a textura é muito parecida. Tudo o parecido. cheiro, Tudo, sabor. tudo. Pô, outro dia eu fui jantar com uma amiga minha e ela é vegana, não é nem vegetariana, ela é vegana. Então, assim, não é nem ela não é octo-lacto vegetariana, ou seja, nenhum derivado. Ixi, eu nem sabia que tinha isso. Não, é Não isso. pode chamar ela pra ir em casa. Não, você tem o vegetariano que não come as carnes, a proteína, mas ele toma o leite, ele come o queijo. O vegano, nem isso. Nada que é animal. Então, por exemplo, o cara não vai comer Nossa, exige muitas uma grande coisas. disciplina. Super disciplina. Então, assim, ó, o próprio pão, né? Tem muita coisa. Só que esses mercados também estão vendendo hoje para pessoas que têm intolerância à lactose, Sim. que pessoas que são celíacas. Então tem um mercado. E eu comi um hambúrguer, que era um hambúrguer feito de planta, não me lembro se era uma semente de girassol. Cara, é igual. É igual. Agora, nem tudo é tudo reluz. Tem muita fritura. Então não é que é super... O vegano, ele anda ali magrinho. Não é essa a Abre ideia. mão de Saudável. algumas coisas. Claro. E também não é tudo que é saudável e natural. É natural, mas não é saudável. Mas essa parte da comida é uma coisa muito bacana que ilustra um pouco do que a gente estava falando aqui da inovação. Porque a partir do planejamento estratégico dessas organizações é que ela foi explorar cenários e é a partir do que a gente chama de futuros possíveis é que ela define onde ela vai inovar. Que, por exemplo, o JBS é uma das principais do mundo em todos os alimentos. Então, começou ali, é um frigorífico, coincidentemente, ali da minha cidade, né? É mesmo? Era Qual? de Andradina. É mesmo? Nasceu lá, era Você é de Andradina? o Mourã, e começou vários frigoríficos ali, boa parte dele nasceu lá na cidade, né? Máximo. Que é a terra do rei do gado, né, Andradina. Mas o maior de carnes do mundo, ele falou, poxa, mas tem outras coisas, né? Substitutos. É uma maneira de você pensar. Quer dizer, a em futuros. JBS já começou a trabalhar carne de laboratório? Já. Ela é dona da. Poxa, agora não me lembro. Carne do Futuro. Não sei se é a Fazenda do Futuro, para não dizer o nome errado, mas ela é a maior de carne. Ela é a maior de peixe. Ela comprou a maior do mundo de salmão. Caraca. Que falou, porção alternativa, e maior de porco do mundo, né? E aí tem os cenários alternativos, que é de planta, que já é bem dominado, eles também são maiores aí, salvo engano. Mas tem outras coisas também, então assim, volta e meia eles vão lá, tanto pro Vale do Silício, foram junto com a Startse, enfim, Israel, que tem muitas coisas lá também, para ver outros tipos de coisa. Tem uma startup investida do Google, que faz comida a partir do ar, que tem lá algumas maneiras aí de você fazer isso. De planta, enfim, de células, de muitas coisas, porque aí você vê o seu mercado. Então, eu sou do mercado de alimentação. E aí eu posso expandir aquilo ali o quanto eu quiser, vou selecionar alguns cenários futuros que eu não quero tratar, e dos outros que eu quiser tratar, eu tenho que ter pelo menos um pé ou de investigação ou de experimentação. E aí é o que a gente cria de ciclos de perpetuidade da organização. Que assim, o exemplo que todo mundo dá é das ferrovias, né? Eu falava que estava no ramo de ferrovia. E porque não se enxergaram no ramo de transportes, aí morreram.
Mas se ela tivesse visto, pô, estou no ramo de transportes, então estou concorrendo com carro, com locadora de carro, com avião, com uma série de Quer coisas, dizer, se ela se enxergasse como mobilidade, ele poderia ter colocado um pé em cada coisa. Então, assim, quando você pensa em JBS, assim, não quero saber o que o povo vai comer, mas eu tô lá. Então, você come peixe? Eu tô Exato. lá. se o Come formato frango? muda, Tô lá. se... Isso é super interessante. Por exemplo, a gente estava falando de novas profissões. Outro dia eu estava vendo também na TV francesa, e não é um experimento, é uma empresa que coloca uma espécie de um sensor para ouvir os ruídos das galinhas. Olha só. Para saber se as galinhas estão satisfeitas, tristes, chocadas, O NPS chocadas. E com base nisso, ele vai vender coisa para agricultura orgânica, para dizer, ó, as galinhas aqui são felizes. Elas botam ovos melhores. É uma bobagem? Pode Belo parecer, storytelling. mas é um belo storytelling. E isso pode ser depois no ambiente de trabalho, Uhum. pode expandir para pessoas. Então o que ele está fazendo? O que o Mário falou, eles estão medindo o ambiente no ar. Se vai ser galinha, se vai ser porco e tal, você vai ter sempre uma coisa para vender. Super interessante. Você sabe que você tocou num ponto interessante agora, não galinhas, né? Sim. Mas o nosso Ambiente de trabalho. nosso ambiente de trabalho. Esse mercado híbrido e 100% home office, é muito difícil a gente trabalhar a cultura da empresa, né? É um desafio. Desafio. E aí eu queria entender aí né, do seu expertise de metodologia e você de pessoas, de comunicação, como é que a gente pode trabalhar a cultura nesses regimes hoje? Desse regime semi-aberto, né? Você dorme no trabalho e... E acorda no isso. trabalho. É isso aí. É assim. Esse talvez seja o maior desafio de todos. Se eu te falar que existe uma fórmula, eu vou exagerar e vou até mentir. Põe um pouquinho para mim, Marião. Claro. Obrigado. Eu vou exagerar e vou até mentir, porque, de novo, a gente está percebendo que a cultura, que é o DNA, né? É o DNA da empresa. Ela é muito pessoal. A tua empresa funciona de um jeito, você citou aqui, né? As mudanças que você fez, como você criou uma agência digital em pouco tempo e a agência dobrou de tamanho. Só que você tem agências que foram para o digital e morreu, ou morreram. Você tem empresas hoje enormes que já têm consciência de que só conseguem fomentar a cultura quando essas pessoas voltarem a se encontrar. Então não tem uma fórmula. Você tem empresas que triplicaram de tamanho online e que hoje trabalham muito melhor do que trabalhavam antes. Eu acho que é uma questão de experimento, de teste AB. Eu acho que é uma questão de benchmarking. Mas eu acho também que é uma questão de liderança. Né? O quanto as lideranças estão olhando para isso genuinamente e fazendo acontecer, dando exemplos. Ah, mas é muito subjetivo. É. Para isso, a gente convidou o Mário para falar das metodologias. Mas o que eu posso te dizer é, começa pelo dono. Se você vê, por exemplo, o Rony da Reserva, como ele está envolvido, como ele está olhando para os colaboradores, a maneira, a paixão com a qual ele fala, né? Como é que isso está se transformando? E o Rony hoje está no grupo R&Co, que tem, por exemplo, a oficina. E a oficina vende muito online, mas muito. Então, como é que você tangencia isso? Cultura. Eu acho que você tem pessoas aguerridas, você tem pessoas que estão afim. Caíto Maia, outro exemplo. Né? Você tem a própria Luísa Helena Trajano, que é de uma outra geração, Franca, de uma outra geração, que tem um filho que é brilhante. Se ela vai assistir isso, ela vai gostar, que é o Fred Trajano. Mas a cultura, também ela se molda, ela também olha para outros. Será que tem alguém que trabalha num escritório de advocacia e esse escritório ele nos dá exemplos de cultura que podem ser aplicados numa empresa de varejo? Será que uma empresa de varejo pode ensinar alguma coisa para uma agência de comunicação? Acho que a gente tem que olhar hoje como mais ou menos a gente olha para o Mercado Livre. Esse tipo de experiência de 2 cliques. Tem metodologia para isso, Mário? Tem, com certeza. A forma de você organizar uma equipe presencial e organizar uma equipe online é completamente diferente. Acho que a primeira coisa é ver se aquilo se adapta à organização. Então tem as características do dono, característica da cultura, característica do trabalho mesmo. Se é uma organização, por exemplo, uma padaria, a pessoa tem que estar lá presencial, trabalhando, enfim, um hospital, entre outras coisas aqui que não dá para você trabalhar remotamente. Então algumas profissões ou funções sim, outras não.
Dessas que a gente pode trabalhar ou presencialmente ou home office, agência, enfim, escritórios de engenharia, consultorias, eu acho que a gente tem que pensar na cultura da empresa. O que a gente tem que entender muito bem é que tem prós e contras. Então, quando a gente está falando do trabalho presencial, por um lado, as pesquisas mostram que as pessoas estão muito mais engajadas realmente. Porque existe, de certa maneira, o peer pressure, né, de estar todo mundo ali no mesmo local, até a motivação. Então, hoje tem surgido coisas relacionadas ao fato de a gente estar sozinho no home office, você tem muito mais burnout. Porque o burnout, segundo essas pesquisas, né, não é do trabalho, e sim do fato de você não ter colegas. Então, quando você tem colegas de trabalho, tem muitas pesquisas disso. Eu li várias essa semana, porque assim, você já deve ter trabalhado igual na faculdade, né? Você está lá um monte de horas ali, mas com seus colegas, enfim, com o suporte daquilo. Eles falam, por exemplo, né, Forças Armadas, mesma coisa. Tá lá o cara 20 horas, 40 horas, 200 horas lá sem dormir, mas você tem os seus colegas. E quando você está sozinho ali, você está só trabalhando e não vê ninguém. Então tem prós e contras. A vantagem do trabalho remoto é que a gente tem acesso a um pool de recursos muito maior. Eu posso contratar a pessoa de qualquer região, com competências que eu não teria aqui, enfim, com aspectos financeiros e de salário, versus você está trabalhando com uma equipe presencial. Agora, em termos de método de trabalho, aí a gente tem que ter muito cuidado. Porque quando a gente está no trabalho presencial, a grande vantagem é que você pode perguntar para as pessoas, se você tiver dúvida, simplesmente cutuca o colega do lado ali. E quem não estiver conseguindo trabalhar direito, às vezes porque não tem orientação, não sabe o que fazer, os gestores vão conseguir perceber muito melhor. Eu vejo quando eu estava no escritório físico, né? A gente tinha um escritório físico em São José dos Campos também, abandonamos por causa da pandemia, mas na época a gente também contratava muitas pessoas de estágio, da FATEC, de outras organizações lá, e o fato de eu estar no escritório, os outros colegas estarem no escritório, os gestores, os líderes, a gente passava e via que a pessoa não conseguia fazer alguma coisa, que ele está começando. Então quem está começando na carreira, especialmente trainee, estágio, enfim, você não sabe exatamente o que você vai procurar, onde estão as coisas da empresa, enfim, esse tipo de coisa. E aí no trabalho presencial, você resolve isso sem precisar colocar, vamos dizer, muitas regras, muito onboarding. Porque se eu não souber alguma coisa, o Lucas vai passar na minha mesa, o Mark vai passar, enfim. Agora, no ambiente virtual, tudo isso tem que ser planejado. Então a gente mudou forçado, né, para o home office, como todos aqui, na pandemia. Mas aí, com o passar do tempo, a gente definiu um novo processo de contratação, que de certa maneira é um tipo de profissional um pouco diferente. E além disso, a gente definiu também um onboarding muito melhor. Então hoje a gente tem lá, a primeira coisa que você vai fazer no primeiro dia, tem um calendário de onboarding. Antes no físico não tinha isso. Chegava lá no primeiro dia, andava na empresa e tal, sua função, senta do lado do Mark aqui, que é quem vai trabalhar com você na área financeira, por exemplo. Então, na pandemia, a gente determinou muito melhor esse processo de onboarding. Tem um calendário, tem intranet, tem os vídeos para ele poder assistir que ferramentas que ele vai usar, com quem que ele vai trabalhar. Então, todos os processos no ambiente virtual, eles precisam ser um pouco mais claros, porque a pessoa está sozinha na casa dela. Então, se ele não sabe usar nem as ferramentas, se você estivesse no escritório presencial, todo mundo aprendia um com o outro. Eu não sei usar o Teams, o Slack, enfim, o CRM, qualquer coisa assim. Então a gente criou vídeos para tudo, trilha de onboarding, e criamos uma pessoa que fica com o seu colega ali, né, que a gente chama de buddy. Então, poxa, você entrou na empresa, o Mark vai ficar com você 3 meses. E ele tem que se reunir com você várias vezes ao dia por 3 meses. Como se fosse encontrar o cara no cafezinho ou na água. Mas aí, o que ele faz, essa pessoa? Fica à disposição. Mentora. Fica à disposição. É O como chefe dele... um colega de classe mais velho. Uma coisa é o chefe dele. Então, se você for trabalhar em marketing, aí você está ligado ao gerente de marketing, por exemplo, ele vai te explicar suas atividades, também vai começar a te passar metas, etc. Mas esse buddy, seu coleguinha, não necessariamente nem vai ser da sua área, então é aleatoriamente ali. É meio que Mas um ele anjo, vai... assim, um anjo da guarda. ele vai te dizer as coisas da empresa que não tem como ficar te dizendo no dia a dia. Ah, mas, poxa, qual que é a história da empresa? Pergunta lá pro E Mark, aí por você exemplo. termina um pouco com o microgerenciamento do gerente ali, que não precisa ficar parando toda hora para... Exatamente. Né? Porque o caso do gestor, muitas vezes ele não consegue se reunir com todo mundo, vamos dizer, o dia inteiro, né? Então, você tem lá a sua equipe de marketing, com 10 pessoas, 15 pessoas. Aí você tem uma reunião, um daily meeting ou semanal, faz uma reunião 1 a 1, uma vez por mês, algum tipo de acompanhamento, mas não dá para, vamos dizer, ficar à disposição de todo mundo que entrou, porque você tem as suas funções. Geralmente, a pessoa do mesmo nível,
mas não da mesma área, não necessariamente da mesma área, que é como se você encontrasse. Encontrei o cara ali no café, pergunto umas coisas. Se eu não tiver nada a perguntar, não precisa falar com ele todos os dias ali, mas fica à disposição. Tem uma questão interessante, e eu tenho vivido isso, que depois que passou o fervor da pandemia, vamos dizer, os 2 primeiros anos, né? A partir de 22 deu uma acalmada, mas a gente também notou que trabalhar de casa não é o ideal o tempo todo e não é para todo mundo. Então existem pesquisas que mostram que quase 30% das pessoas que trabalham em casa têm vários tipos de desconforto. Se antes da pandemia uma pessoa era interrompida 27 vezes enquanto estava no escritório, num dia de trabalho, imagina o que é uma mãe, como a Estefânia, que tem 3 filhos. Muito mais. Né? Como que é esse esquema? E filhos que demandam, e filhos pequenos e tal. Então, assim, isso para falar de um caso, né? Você tem uma segunda questão, ergonomia. Aqui a gente está numa mesa maravilhosa, tudo posicionado e tal, mas em casa as pessoas não têm luz, as pessoas não têm internet, as pessoas não têm uma cadeira adequada, estão às vezes trabalhando na mesa da cozinha. Então, quer dizer, tem muitas questões de ergonomia, além da questão da interrupção. Você tem uma questão também, que o Mário citou aqui, a gente falou de burnout, não precisa nem ser burnout, mas você tem, por exemplo, um chefe que te dá uma demanda e liga a hora que ele quer. Então, você tem uma questão de compliance. Você tem um colaborador que não tem o planejamento do Mário e às vezes não tem também uma organização como a minha. E olha que eu não sou o cara mais organizado, hein? Mas também não conhece seu ciclo como é que é? Circadiano. Ou seja, ele não sabe que horas ele trabalha melhor ou ela trabalha melhor. O que ele faz? Acorda, faz um pouquinho, devolve. 11h30 da noite, está fazendo o projeto. Chama produção infinita. Então ele não tem mais isso. Cada vez mais cansado. Cada vez mais cansado e cada vez menos produtivo. Confunde ser produtivo com ser ocupado. Então acho que essas questões todas que a gente está discutindo aqui, que são novas maneiras de trabalhar, funcionam para você também engajar e inspirar a tua equipe, mas funciona a partir de nós. Sim. A gente também tem que entender quem que a gente é nesse presente do trabalho. E isso é uma descoberta diária. É difícil, né? Você saber com quem você quer trabalhar, o que você quer fazer. Pô, o Mário não me respondeu, eu fiquei chateado, não fiquei. Eu tô me sentindo mal de ficar tentando ou não tô. Como é que eu faço networking online, que é outra questão, né? Cada vez maior. Como é que eu faço networking online se eu sou tímido? Como é que eu trabalho a questão do Zoom, né? Fui fazer um procedimento estético, ninguém é de ferro. Um ácido hialurônico, dá pra perceber? Não, fiquei mais bonito, não? E a minha... Você fez uma desarmonização facial? Demonização facial, demonização. E aí a minha médica disse o seguinte, eu falei, cara, você não tem noção o ano que a gente teve esse ano, bombamos por conta do Zoom. Procedimento estético. Por causa do Zoom, que a pessoa fica ali com a carinha no Zoom, ela começa pela primeira vez a se enxergar. Sim. Antes ela penteava o cabelo, ficava ali, ia no espelho da empresa, ficava meia hora, beleza. Agora, de frente à tela, ela tá se olhando, ela tá começando a ver as imperfeições. Então ela começou a fazer procedimento estético. O Lucas tá olhando pra ver aonde que eu fiz. O Lucas tá assim, ó. Tava pior, né? Ele tava pior. Não, eu fiz aqui, Lucas, um pouquinho aqui pra deixar uma coisa um pouquinho mais quadrada. Mais marcada. Entendi. Pra passar confiança. Pra passar também um pouco de masculinidade, porque o meu rosto é um pouco oval, e isso aqui você deixa um pouco mais, né? Como é que chama? George Clooney. Uma coisa assim, mais queixo e tal. Tá rindo, mas você vai fazer também. Faz sentido. Não, você tá rindo, mas você vai ser o próximo. Então ela falou isso. E, de novo, são questões que a gente não tinha. Né? Outra coisa que é muito comum, mulheres usando tênis. E agora esse COMFY, C-O-M-F-Y, que é o quê? Roupas confortáveis. Advogado que vai com a camisa, sem... Eu tive um jantar com o prefeito nessa semana. Eu fui de terno, sem gravata. E ele estava sem gravata, Ricardo Nunes. Ou seja, foi mudando. As questões foram mudando, o salto deu origem a outra coisa, a gravata do advogado, a brincadeira, o quebra-gelo, tudo foi mudando. Acho que a gente teve um pico disso, né? Claro, nos últimos 2 anos, vai se estabilizar de uma outra forma, mas nunca mais vai ser igual. E a gente vê hoje em 2023, dia 11 de dezembro de 2023, pessoas ainda que querem voltar a fevereiro de 2020, achando que o mundo vai voltar a ser como era antes. E não vai. Não tem como. Isso é um desafio, né? Essa coisa do home office. Eu mudei de apartamento durante a pandemia e o fundo era algo que eu desenhei.
É mesmo? biblioteca, coloquei objetos que tem a ver comigo, um Olha que cérebro, máquina fotográfica, os livros. Legal. Bonequinho você não colocou? Tem um bonequinho. Bonequinho. Tem Playmobil da nossa época. a fita Lego. cassete. Nossa, É. cassete. E aí eu tava numa concorrência, o pessoal da Unimed, e aí na mesa, eram muitas agências, ela falou assim, esse pessoal é da onde mesmo, Hiro? Porque tem várias agências com nomes parecidos, por exemplo, a Reno, né? Aí ela falou assim, mas eu não tô lembrando a Hiro, aquele cara do Fundo Bonito, você lembra? E eu escutando Olha aqui. só. Falei, olha como é que é o negócio. E eu tive um problema com uma colaboradora de um cliente que a colaboradora era do Rio de Janeiro. E ela foi atender a cliente. E o Rio, pô, a gente está vivendo aqui São Paulo 40 graus, né? O Rio é isso, sempre foi. E ela estava de regata. A cliente não gostou. Ela, depois da reunião, me chamou e falou, Lucas, achei que o traje dela não coube. Será que é essa pessoa mesmo? Era da área de assessoria de imprensa. Então, sim, não era uma coisa, por exemplo, o pessoal do planejamento, sei Sim, lá, sim, né? não é o Mas CMO, acaba que a né? autoridade tá ligada à roupa. Então, mas eu acho que por um lado sim, Dress code. dress code. Eu acho que por um lado sim, ainda tem muito essa questão. Por exemplo, aqui eu posso estar com minhas tatuagens. Tem lugares que eu cubro. Não vou chegar, sei lá, talvez numa reunião com um banqueiro, não bancário, com um banqueiro, talvez não goste mesmo. Você tem, mas ao mesmo tempo, fala assim, pô, eu tenho tatuagem. Imagina como vai ser daqui a 20 anos, um monte de velho tatuado. Eu entre eles, né? Então já tem um pouco disso. A questão da bissexualidade para jovens. Era uma coisa que antigamente você fala, pô, bissexual. Não. Hoje, você fala com a molecada, não, né? Não todos, obviamente, mas já é uma questão muito mais naturalizada. Então, eu acho que o mundo vai mudando e também vai mostrando pra gente que as coisas tendem a mudar. Agora, vai muito de como você recebe isso, né? É. E aí, falando de home office, todas essas De transformações. bissexualidade. De bissexualidade. Exatamente. Crise de saúde mental. Como é que a gente trabalha isso? Porque é um desafio, né? Assim, eu nunca vivi muitos problemas com colaboradores, graças a Deus. Bom. Mas isso é algo que de repente começou a acontecer. Eu nunca vivi alguma coisa assim e me senti na posição de, primeira coisa, não entender. Porque eu nunca vivi, eu não sei o que é. E aí, sou uma pessoa de conversar demais, o meu sócio é o CEO e eu sou da área comercial, mas eu sou a pessoa mais humana do que ele. Ele é mais KPIs e OKRs. Ele é desumano. Ele é do Excel, você é do Word. Entendi. Exato. E aí eu chego para conversar, eu entendo a realidade, o que foi? Foi um caso assim? Foi relacionamento? O que houve? Vamos lá, né? Vamos falar. E depois, de repente, eu conto do meu caso também. Mas isso a gente aprendeu no caminho. Cara, é assim, é muito simples, né? Só existe uma crise quando você deixou alguma crise chegar. Claro que eu não estou dizendo uma Covid, que é da noite para o dia. Existem fatores externos que a gente não tem. É uma coisa você cuidar da goteira, outra a tempestade. Contra a tempestade é muito mais difícil. Uhum. Mas, por exemplo, se você tem uma empresa, você consegue cuidar das goteiras, o que você está querendo dizer? Essa conversa vai evitar uma bola de neve. Você olhar, tem até isso, uma inteligência, eu chamo de inteligência facial, que é quando você olha para o colaborador no Zoom e você fala, essa pessoa não está bem. E aí você chama ela, porque só tá vendo um quadrinho, né? Você chama ela para conversar. Você tem sensibilidade para isso. Eu não diria que isso está começando a aparecer. Eu diria que sempre teve. A questão é como a gente olhava para isso. Né? Você falasse de burnout 10 anos atrás, era mimimi, era uma pessoa que exagerava, era uma pessoa fraca. A pessoa deprimida 10 anos atrás era uma pessoa fraca, ou que não aguentava o tranco, ou que não era boa o suficiente para aquela empresa. Hoje, com a questão da humanização e, claro, tudo que a gente vê acontecer, eu acho que o nosso olhar para a saúde mental a primeira saúde mental entrou na pauta do dia. Depois a saúde mental foi colocada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como algo relevante, importante e que existe. Hoje, dentro da saúde mental, você já tem uma variedade. Você tem as doenças invisíveis, por exemplo. Uma pessoa que é fibromialgia, ela está sentindo uma dor ali, normalmente mulheres, né?
ou uma própria questão de saúde mental que não se vê num primeiro momento. Você tem as questões todas do transtorno do espectro autista, que não se falava alguns anos atrás. Todas essas questões moldam também aquilo que a gente falou no início. Eu quero um colaborador integral. Só que para a pessoa ser integral, eu não posso ver só o lado do Mário planejador. Não, eu tenho que virar, porra, ele não tá bem com uma questão pessoal. Às vezes a pessoa tá doente, às vezes a pessoa acabou o casamento, às vezes o pai dela morreu de Covid, que foi o meu caso. Quando meu pai morreu de Covid 3 anos atrás, bem no começo... Cara, eu vi seu texto. Foda, né? Nossa. Óbvio que me afetou, né? Como não afetar? Mas eu fui acolhido. Eu acho que as pessoas que perceberam isso, naquela época principalmente, me acolheram de uma forma que talvez eu não tenha sido acolhido até por amigos. E eram pessoas de trabalho. Então, acho que tem para encerrar aqui da minha parte, uma ressignificação de tudo isso. Eu acho que a pauta da saúde mental não é, obviamente, uma moda, faz parte dessa mudança de mundo, da gente olhar para o outro, acolher o outro, com as coisas boas e ruins, entender o momento, e fica claro e óbvio aquilo que sempre deveria ter sido. Um colaborador doente ou enfraquecido produz menos. Sim. Produz mal, não produz. E se a gente quer ter essas pessoas com lealdade, com mostrar que elas importam e que todo mundo é importante, a gente vai ter que fazer esforços de quando aquele soldado ou aquela soldada, ou aquela soldado, né, tá ruim no campo de batalha, você vai ter que fazer um esforço de carregar aquele corpo e levar embora e fazer com que aconteça, porque senão, cara, isso não vai acontecer. E isso vale para as empresas, mas vale também para as pessoas que têm um filho com autismo. Por que essa criança não pode jogar bola? Por que essa criança, mesmo que ela tenha uma paralisia qualquer, por que essa criança não pode estar na classe com os outros? Porque eu preciso colocar ela numa classe com outras pessoas autistas. Quando, na verdade, a inclusão é isso. É você ter uma pessoa que tem uma questão, uma individualidade, mas ela está ali, do jeito dela. Se ela vai chutar a bola, se ela não tem um braço, se ela fala com uma dificuldade e tal, dane-se. Mas ela está ali para socializar. Acho que esse pensamento das empresas verdes, acertei, é um pensamento plural e que todo mundo tem que estar incluído, do jeito que tem que estar incluído. Eu acho que a saúde mental faz parte disso nas empresas também. É isso aí. Aplausos. Eu acho que é isso aí. Já Não, falou você viu tudo. que o Mário falou? Ele falou, é isso aí, acabou. Já falou tudo, mas acho que, como o Mark mencionou, isso provavelmente já existia, mas acho que agora está talvez vindo à tona mais. Então, em muitas questões aí também, né? Que as pessoas poderiam carregar isso sozinhas e não pedir ajuda da empresa ou pedir ajuda dos seus colegas de trabalho. Então acho que mudam essas relações de confiança. Não sei se isso está aumentando, tem algumas pesquisas que diz que sim, outras que diz que não. Talvez relacionado um pouco a estar sozinho no home office, tem aspectos disso que são negativos também. Eu, particularmente, acho positivo o fato de você ter uma volta híbrida ao escritório. Então, você está lá uma vez a semana, enfim, 3 vezes, 2 vezes, enfim. Cada um vai ter uma logística para isso, mas eu acho que acaba sendo uma questão de você não ficar sozinho lá realmente, né? Muitas pessoas estão mais jovens ainda, talvez nem família tenha. Então, quem tem família ainda, se tem um filho, tem esposa, enfim, outras questões ali. Mas uma pessoa que não tem isso, ele tá o dia inteiro literalmente sozinho, digamos assim, né? Nossa, Mário. Você tá lá das 7 da manhã às 7 da noite. Né? Eu tô fazendo uma parceria com o Regus Spaces, que é o maior coworking do mundo, né? E eu fiz uma parceria com eles justamente porque eu tô sentindo essa solidão. Sim. Ou seja, mesmo que eu esteja sem as crianças, o que é uma bênção para trabalhar, né? A gente adora. Eu me coloco numa posição, muitas vezes, de eu me atrapalhar. Porque sabe aquela história? Uma hora eu sou interrompido, mas uma hora eu me interrompo para entrar numa rede social, e indo pro coworking, para passar o dia, às vezes, numa sala. Regus, WeWork. Cara, eu tô indo. Eu tô indo. Por que eu tô indo? Pra sair de casa, pra me vestir melhor, pra ver pessoas. E a hora que eu me coloco dentro de uma sala e me tranco num coworking, talvez psicologicamente eu falo, bom, tô pagando, não tô pagando, é uma parceria, mas enfim, eu tô aqui. O que eu vim fazer aqui? Trabalhar. E aí eu consigo, nem que sejam 3, 4, 5 horas focados, que vai equivaler a 10 em casa. E eu consigo até ter aquilo que o Mário falou desde o início, que é uma medição
das minhas entregas. Eu consigo saber o que eu fiz. isso aí. Durante o dia em casa, você levanta, vai comer alguma coisa. Às vezes dá sono. Pô, dormi meio mal. Deixa eu dormir uma meia hora aqui, fazer uma siesta. Aí você levanta, vai tomar um banho, tá calor, né? Você vai tomar um banho, aí você desce uma padaria, tomar um café. Cara, a hora que você vê, Já você fez passou o 4 dia e não- coisas e passou o dia. Eu tenho feito isso e vou fazer. E recomendo, se você puder sair um pouco. Hoje você não precisa contratar necessariamente um coworking. Uhum. Você tem cafés, você tem Starbucks, que oferece também um espaço ali para você trabalhar. Sim. É isso aí. Anywhere Office, né? Bom, e aí para concluir, pessoal, um ponto super importante, eu vi uma entrevista sua. Fez lição de casa, hein, Marião? Ah, Que isso, velho. Sou quase um Bial. Só falta o teu talento de rapidez para Não, perguntar. é assim, Lucas, as pessoas trabalham para ser o Bial. As pessoas trabalham assim, fale como Barack Obama. Só tem um Barack Obama. O teu trabalho é ser o melhor Lucas Garcia possível e você está sendo. Acho que é esse o ponto, né? Exatamente. Da questão da inclusão social e como que a gente trata disso não tendo lugar de fala, né? Eu vi, nessa entrevista você fez uma colocação, não me lembro agora como que você colocou isso, mas você falou de uma forma que para mim ficou muito clara, que todo mundo pode participar disso, mesmo não sendo Claro. um excluído e não conseguindo dizer sobre isso como vivência, mas defendendo isso, levando para o lugar onde essa pessoa pode ser incluída. Isso é muito simples. Se você precisa fazer um trabalho, vamos dizer que você tem um problema jurídico, quem você contrata? Advogado, Advogado. Se você quer emagrecer, quem você contrata? nutricionista. Nutricionista. Né? Se eu não tenho esse lugar de fala, então, por exemplo, eu não sou uma pessoa preta, mas eu entendo, aí é a visão de liderança. Eu entendo que é obrigatório a gente olhar para isso. Isso é a minha visão de liderança. O que eu vou fazer? Contratar alguém que tenha esse letramento racial. Uhum. Pessoas com deficiência, óbvio que eu não sei o que é. Tá numa cadeira de rodas, a dificuldade que a pessoa tem, não sei o que é sofrer capacitismo. Mulher, eu não sei o que é um assédio que uma mulher sofre todos os dias em todos os lugares. Para isso, eu acho que a visão do líder é você trabalhar como aliado. Foi isso que eu falei. Quando você é um aliado da causa, você não vai se colocar no lugar. Esse papo de empatia também. Ah, eu sou muito empático, eu me coloquei no lugar dele. Não existe se colocar no lugar. Não tem como. Você tem que se colocar ao lado e diante do problema. Então, se eu tenho uma questão que eu quero melhorar a questão racial da minha empresa, eu vou contratar uma pessoa que tem uma visão, e aí, claro, uma pessoa preta, não vou contratar um branco para falar de racismo, né? Vou contratar uma pessoa que tem isso, infelizmente, no dia a dia, até porque o racismo é um problema do branco, não é do preto. Quem criou o racismo foi o branco. Mas eu vou contratar uma pessoa que tem esse lugar de fala e vou empoderar ela para dizer o seguinte: olha, até aqui eu vou, até aqui você tem autonomia, você tem que me ensinar. Tem que ter humildade para descer do pedestal, contratar alguém que entende do negócio e essa pessoa vai criar uma sublocação ali para trabalhar isso como um todo. Isso é óbvio. Como é que eu vou fazer uma empresa? Eu vou contratar um arquiteto, contratar um engenheiro. Agora, se eu não contrato e eu tenho um viés que é o nosso viés de homem branco, blá, 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 ou um viés que dane-se as pessoas com deficiência, eu vou criar absurdos como aconteceu na academia onde eu treino, que é ter uma vaga para pessoas com deficiência e ter uma escada que sobe. Não, uma escada. A pessoa que tem cadeira de rodas, ela tem que ser carregada. Entendeu? Como é que você faz isso? Não tendo uma visão plural como empresa verde. Inúmeros erros de empresas de cosméticos que lançam shampoo para cabelo crespo ou negro e não tem um negro na equipe. É bizarro. Então, assim, Não tem como. essas cagadas, desculpa a palavra, só acontecem quando você não tem uma visão de DNA, que a gente fala em inglês, que é diversidade e inclusão. Então, o que eu vejo o trabalho a ser feito é entender que o mundo mudou. Porque a diversidade não é só racial, ela é também etária. Você contratar pessoas mais velhas, com polimento do tempo, olhar para o mais novo e dizer, porra, essa pessoa mais nova aqui, eu não vou dizer o que ela tem de idade ou tem de experiência, mas eu vou olhar para ela e falar, ó, eu posso aprender com essa pessoa o que ela tem de celeridade, chip novo, a gente aprende com os filhos o tempo todo. Então acho que tem uma mudança de mentalidade para começar. Depois entender que o mundo mudou e contratar as pessoas certas para os lugares certos com as respostas certas. Mário, alguma Tudo colocação bem, não, sobre, é isso aí. E sobre esse assim, assunto?
Porque o Mark é muito mais qualificado para falar dessas questões que são muito importantes para toda a organização. Eu acho que fazer parte da educação também. Então, algumas mudanças já ocorrem na educação, porque senão se perpetua, né? Às vezes a gente vai querer corrigir isso lá na empresa, quando já estamos aí com 20, 30, 40 anos lá das pessoas nas empresas, para a gente pensar nas mudanças. Acho que muito disso tem acesso a uma determinada oportunidade, né? Quando estava fazendo a pergunta, estava até pensando aqui que muita gente não tem acesso econômico a poder trabalhar remotamente, ou poder desfrutar até da educação gratuita que a gente tem hoje, né? É muito fácil para a gente falar que você pode aprender tudo sozinho na internet, enfim, se tornar um desenvolvedor de software, outras coisas, mas muitas pessoas não têm acesso a isso realmente. A gente vê reportagens aí, né? Teve um menino que aprendeu a programar num celular velho lá, por exemplo, ganhado, né? Mas significa que ele venceu muitas barreiras. É 1 em 1 milhão. Enquanto vários outros, eu não tenho um computador, eu não tenho, enfim, internet, não tenho uma série de coisas ali, o que já deixam eles de fora dessa nova economia, se a gente parar para pensar. Existe um apartheid digital. De certa maneira, assim, muito maior do que a gente imagina, que é uma preocupação mundial. O Mark tinha falado não sei se Davos ou enfim, mas o Fórum Econômico Mundial, se procurar na internet, tem uma iniciativa de reskilling, upskilling mundial. Que é como é que eu pego as pessoas atuais, né, que vão ficar sem emprego tecnologicamente, assim, sensorista de elevador a gente já não tem mais. E várias outras coisas, não vamos precisar aqui de algumas funções. Mas o que está sendo substituído é a função e não a pessoa. Perfeito, a tarefa repetitiva, né? Exatamente, então assim, eu não preciso mais do ascensorista do elevador, mas ele pode, por exemplo, se tornar um jardineiro, enfim, outras coisas. Agora, falando aqui sobre a tecnologia, não vamos precisar, talvez, de pessoas que fazem designs, ou pelo menos os mais simples, digamos, inicialmente. Mas essa pessoa vai poder aprender a fazer uma outra coisa. Só que algumas delas não têm essa visão, ou não tem mesmo os meios para fazer isso. Então tem a iniciativa do Fórum Econômico Mundial, Microsoft, Google, entre outras. Vocês nem sabem disso. Com cursos gratuitos, né? Curso gratuito de inteligência artificial, de cloud computing, enfim, de uma série de coisas, mas talvez ele não tenha o básico ali, que é nem o acesso à internet e um computador. O que aconteceu muito, né, Mário, durante a pandemia, a gente teve como se fosse uma erosão de 10 anos em 2. Sim. Por que a gente teve 10 anos em 2? Porque as crianças do Brasil, de escola pública, que já levam 250 anos para se equiparar aos países nórdicos, hoje, quer dizer, antes da pandemia, não puderam estudar durante 2 anos. Então você tem uma geração inteira que já é problemática e que ficou mais atrás ainda. Então, essa questão de inclusão digital, ela depende de muita coisa, de senso crítico, de olhar. Eu me lembro que, você vai lembrar que você é mais velho, né, Mário? Como eu. Você vai lembrar, TGI Fridays, lembra? Não sei nem se existe ainda. Deve ter, não pode ter acabado. Ali na Santo Amaro. Santo Amaro. Cara, era reportagem de televisão, que eles colocavam estudantes universitários para atender. Né? Que eles sentavam na mesa falando inglês. Cara, hoje, você vai em qualquer lugar, o garçom fala, uma água com gás, obrigado. Ele volta e fala assim, é com gás? Sem gás, né? Quer dizer, as pessoas não conseguem reter o mínimo. O atendimento é ruim, entendeu? Você tem problema em todas as esferas, as pessoas não são qualificadas para o básico. Então, é muito duro, cara. Acho que a gente vai viver aí alguns problemas daqui para frente, né, Mário? Se preocupar bastante com isso. Que papo maravilhoso, meu Maravilhoso, amigos. amei. Bom, eu vou te falar, eu acho que esse é um dos podcasts que a Joyce mais levantou o caderninho. E eu olhava e falava, não quero nem saber. É mesmo. Não quero saber. Ela tava o quê? 10, 20, 30? 1h e não sei a quanto. Joyce entregando, 1h e hein? 40. Não quero saber. Papo aqui, a gente ficaria mais umas 3 horas. Que pessoas maravilhosas. Antes de profissionais maravilhosos, pessoas maravilhosas. Obrigado. Obrigado mesmo. Incrível. E, uma aula, hein, Mário? Obrigado. Obrigado pela aula. Demais. Obrigado pela aula. E você que nos acompanha, compartilhe, curta esse vídeo nas suas redes sociais, mande para teus amigos. E você que é um agente digital ou uma agência de marketing digital, entre para a Brad,
faça parte dessa família, venha para essa mesa, tem um QR Code por aqui, né? Você pode entrar e se associar, conhecer mais sobre a Abrad. E venha fazer parte dessa família, ajudar o mercado digital, compartilhar tanta coisa boa. Fechado, meus amigos? Obrigado, valeu, meus convidados, e até a próxima!